Boa noite, gente. Estamos começando aqui mais uma live pela Clínica Eve. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que preocupa muita gente, né? E um assunto que tira o sono de muita gente. Eu convidei uma pessoa fantástica que tem um Instagram, um perfil que todo mundo deve seguir. Acho que a hora que a gente acabar aí de conversar, todo mundo deve seguir o perfil dela, porque eu acho que vai mudar a vida de muita gente. Oi! Oi, tudo bem? Ei, Maria, tá boa? Tudo jóia. Então, tá Você bom. Eu tá me tava ouvindo te bem? apresentando um pouquinho aqui para as pessoas te conhecerem, mas eu acho melhor você se apresentar. Falei que eu acho o seu perfil muito bacana e eu acho que o seu perfil salva muitas famílias, assim, sem é, de tudo, não só um planejamento financeiro, mas uma organização em geral, né? Se apresenta um pouquinho pra gente. Sim, legal. Obrigada, doutora Leila, pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, como você já falou, o meu perfil é embrião financeiro, é um perfil voltado para casais tentantes. Lá eu falo muito sobre educação financeira, né, como os casais se organizam para conseguir fazer o tratamento, para realizar o sonho da maternidade. Bom, como começou todo esse processo, né? Então, assim, eu já fui tentante, já passei pelo processo, trabalho com planejamento financeiro há 4 anos, atendendo famílias para organização mesmo e planejamento de vida financeira. E aí, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a receber muitos casais e aonde a gente, quando falava sobre projetos de vida, esses casais traziam para mim um dos projetos como sendo o tratamento de gravidez, né, para realizar uma FIV. E como eu já passei por isso e quando a pessoa se informa sobre tratamento de gravidez, sabe quanto custa uma FIV, né, sabe quanto é um valor alto. Então, isso a gente encara dentro de um planejamento financeiro como um projeto. E aí começou a vir essa demanda e eu contava a minha história, que eu já fui tentante, já contava um pouco do meu histórico profissional e aí gerava muita conexão, né? Então começou a vir essa demanda e aí eu falei assim, gente, eu preciso falar para o maior número de pessoas sobre a questão financeira, né? Porque todo mundo que passa pelo processo sabe o quanto é caro, como eu já falei, sabe que é um processo doloroso em todos os sentidos, né? Financeiramente não deixa de ser doloroso. Então eu vou criar um perfil, vou criar alguma coisa, né? Algum produto que eu possa atender esses casais, ensinando planejamento financeiro para eles terem o dinheiro para realizar o sonho da maternidade, né? Como eu digo lá no meu perfil, doutora Leila, o dinheiro não pode ser um problema, ele tem que ser a solução, né? Porque é muito diferente você falar de investir para fazer um tratamento de gravidez, que é um sonho muito mais emocional do que você falar para compra de um carro, compra de uma casa. Então tem muitas coisas envolvidas nesse projeto, né? Que é um projeto de vida. E foi aí que nasceu o Embrião Financeiro, há mais ou menos um ano, né? Que a gente está, sou eu e mais uma pessoa que é minha sócia, que a gente alimenta as informações do Embrião Financeiro. E a gente vem fazendo esse trabalho para ajudar mesmo os casais com a educação financeira. Muito E eu legal. adoro, Eu adoro. acho é um perfil bacana, muito direto, né? Eu acho que não tem enrolação. E eu acho isso fantástico, assim, não ficar rodeando para falar do problema, né? Tratar o problema realmente como ele é. E eu achei muito legal na sua história, e por isso até que eu achei bacana a gente fazer uma live, que você foi tentante, né? E eu acho que isso traz uma identificação muito grande das pessoas que nos procuram. Eu também fui tentante, né? Passei por 2 fertilizações. E quando a gente planejou essa live, eu fiquei pensando nos gastos que eu tive. Eu tenho 2 filhos, um tem 8 anos, o outro tem quase 5. E eu fiquei pensando, eu não sei, depois você conta um pouquinho da sua história. Eu fiz, na verdade, Uhum. 3 induções, né? Induções e 3 punções e tentativas de transferências e isso é um desgaste muito grande, né? A gente acaba se Muito. identificando com as pacientes, elas com a gente.
e tudo, e a gente tem essa coisa em comum de dizer assim, olha, eu sei o que você está sentindo porque eu senti isso na pele, né? E fazendo mentalmente umas contas, assim, chamei meu marido e falei assim, você lembra como que a gente se programou? E isso é uma coisa que faz uma falta danada, você ter uma programação para isso, né? Como fazer uma programação? Eu costumo brincar com as minhas pacientes assim, o tratamento de fertilização é caro? É. A gente não pode dizer que não é, né? Não, você não pode negar uma verdade, né? Porém, ele é acessível para quem se programa para ele, né? E eu acho que isso é uma coisa essencial que as pessoas precisam entender, né? Que você pode se programar para tudo na sua vida, por que não para fazer um filho, ter um filho, né? Eu acho que isso é muito interessante. É isso mesmo. O que acontece, né, doutora Leila? A maior parte da população brasileira, 99%, não tem planejamento financeiro pessoal, né? As pessoas geralmente têm os negócios, as pessoas são colocadas ali, tem que fazer o negócio dar certo, tem que entender um pouquinho de finanças para gerir o negócio. Mas as pessoas não fazem uma gestão da vida financeira delas, né? Simplesmente entra dinheiro, sai dinheiro, realiza o projeto ali, muitas vezes parcelando, muitas vezes tem o dinheiro e faz aquele projeto, depois pensar no próximo e vai levando. Então já não é cultura nossa, né, ter isso na nossa vida e fazer disso algo em benefício da gente para que a gente possa realizar os projetos. E aí quando o casal se depara com a questão da infertilidade e aí vê quanto custa um tratamento, ele leva um susto, porque muitas das vezes ele não tem um dinheiro guardado, uma reserva, e ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para fazer aquele tratamento, né? E como eu falei, não é como você comprar um carro ou você comprar uma casa que você sabe que você vai ter algo em troca, é garantido. O tratamento não. Você não sabe se você vai precisar de 2, 3 tentativas, como você mesmo contou. Você fez algumas induções. No meu caso, a minha infertilidade foi a endometriose. E aí, tentei engravidar naturalmente, não foi possível. E aí eu fiz a primeira tentativa de inseminação. E aí a inseminação deu negativo. E aí eu parti para a FIV. Na FIV, quando eu comecei a fazer o processo, eu nunca tinha tido um torcicolo na vida, né? E aí eu tive um torcicolo, de tão nervosa que eu fiquei, e tive que parar a FIV, né? Nem concluir. Aí fui fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, e aí depois fui para minha segunda tentativa de FIV, que aí sim veio meu positivo. E por que eu sempre até dou esse exemplo meu? Às vezes, quando você está ali passando pelo processo, não é só o valor do tratamento em si. Você precisa de especialistas para te ajudar, né? Então, eu, por exemplo, precisei de um psicólogo, porque o tratamento ele mexe com vários pilares da nossa vida, né? A gente está aqui falando hoje do financeiro, ele mexe com o psicológico, ele mexe muito também com a questão física, né? Você se preocupa, você acaba descontando um pouco nisso também, em questão de comer. Então, assim, tem muitas coisas que envolvem. E nesse meu processo de tratamento e tudo mais, quando eu estava na clínica, muitas vezes você conversa com alguma outra pessoa que tem ali, e aí rolava esse assunto de questão financeira, né? Nossa, mas como é caro, eu já fiz uma tentativa e tal. E assim, eu sempre tive isso pra mim, assim, eu brinco que é meio que DNA, né? Eu fiz muito intuitivo, sabe, doutora Helena? Assim, fiz isso muito intuitivo, é uma coisa que eu gosto mesmo. Acabei estudando administração financeira, MBA em finanças. Minha carreira toda foi em bancos, mas assim, nunca só voltada para a pessoa física. Já trabalhei muito com pessoa jurídica, mas eu sempre gostei e fiz da minha vida. Quando me deparei com o tratamento e tive todo aquele gasto, para mim, assim, não foi um martírio, porque eu já fazia a minha lição de casa, que eu digo, há um tempo intuitivamente. Quando veio essa questão da minha filha, e aí eu tive o positivo, e aí a cabeça da gente muda, porque é uma coisa que a gente quer tanto, né? Acho que depois você pode até me contar da sua, mas a minha mudou muito. Eu resolvi abrir mão de 14 anos de banco, de ter uma condição muito boa para eu poder ter mais flexibilidade, para eu poder cuidar de fato da minha filha, algo que eu esperei tanto. Então esse é um projeto que mexe muito com a gente. E aí eu tomei a decisão, de fato, de seguir uma outra carreira para fazer o que eu amava. E aí coincidiu de ouvir as histórias na clínica, eu gostar de fazer planejamento financeiro, e aí eu fui me especializar para me tornar planejadora financeira pessoal, né? Não só intuitivamente, né? E sim profissionalizada.
E aí foi como eu falei, né? Vieram lá os casais procurarem ajuda, porque precisa se planejar. Então, por mais que seja um projeto, né, muito diferente de você comprar um carro, você comprar uma casa que você tem um retorno, é um dinheiro que você investe, né? Você precisa se programar para esse investimento, né? E eu costumo dizer que é possível, né? Eu tenho certeza que é possível. A gente ouve muitas histórias, eu já recebi dezenas de casais com rendas muito diferentes, doutora Lila, com rendas muito diferentes, mas quando tem realmente ali o desejo do casal, eles estão engajados e começa a fazer mesmo um planejamento, né? Entender quanto entra, quanto sai de dinheiro, saber se está sobrando dinheiro no mês, se não está. Começa com esse beabá, né, que eu falo que é por ali que começa, que é o beabá do planejamento financeiro. Com certeza é possível realizar o tratamento, é possível juntar o dinheiro. Agora, como eu sempre digo, não tem mágica, né? A gente precisa se reeducar. E se reeducar, a gente tem que fazer algum sacrifício, né? Não é muito fácil começar a fazer uma academia, eu sempre brinco, né? Começar a fazer uma academia. Você começa ali, eu, por exemplo, não sou fã de academia. Eu vou assim porque já tô chegando perto dos 40 e o médico e o fisioterapeuta falaram, Maria Paula, tem que enrijecer o músculo, mas eu detesto. Mas se não fizer, vai dar um problema, entende? E o planejamento é a mesma coisa. E eu sempre Eu faço acho que essa não é muito ligação. cultural, né? Você falou aí no início que o brasileiro não tem a cultura de se programar, não é verdade? A gente não tem essa cultura, né? De falar assim, eu vou me programar porque daqui a tanto tempo. E eu acho que essa programação é muito importante. Por isso que eu acho que é fantástico o trabalho que você faz de ensinar literalmente as pessoas a se programarem, né? Acho que isso é muito bacana. Falar assim, né, doutora Leila? Como eu falo, outra coisa que eu sempre falo, existe vida pós-FIV, né? Então, assim, o filho vai vir. Então, você tem outros projetos que virão junto com o filho, né? Você tem filhos, eu tenho minha filha, então quis fazer festinha de 1 ano, a gente quer levar eles para viajar, a gente tem fralda, tem leite, né, gente? Tem fralda, não, isso daí, fralda e leite tem que entrar no orçamento no mês a mês. Agora eu tô falando de um projeto mais caro, é esse tipo de projeto, tipo uma FIV, né? Se ele tiver uma intolerância à lactose, vai ficar um pouquinho só mais caro, mas tudo bem. A minha filha toma leite, ela toma a mesma fórmula até agora. E com 5 anos o pediatra falou que vai parar. Eu falei, nossa, muito obrigada, porque todo mês... Mas são gastos que fazem parte, né? Então a gente brinca, mas assim, existe a vida mesmo pós-FIV. Se vier o filho, terão os gastos com a criança, mas terão projetos de vida em família que precisam ser planejados. E se não vem o filho, você vai continuar tentando, se realmente é um sonho do casal. Dificilmente, né? Assim, só se realmente a questão financeira estiver pegando muito, e por isso que eu estou aqui com o embrião financeiro para ajudar que isso não seja um problema, você vai insistir e você vai realizar, né? Então, acho que o grande objetivo é esse. E aí, quando a gente fala de planejar a vida, né? A gente precisa planejar, ter uma reserva para eventuais necessidades, que qualquer um aqui está sujeito de ter uma falta de emprego, de ter algum problema que precisa fazer uma cirurgia, enfim, qualquer um está sujeito a ter algumas eventualidades financeiras. Então, o planejamento vem para isso, além de realizar os seus projetos, né, juntar o dinheiro para os projetos, pensar a longo prazo. Como que eu quero me aposentar, né? O que eu preciso fazer? Eu estou no caminho certo? Se eu continuar com esse mesmo tipo de comportamento, como que eu vou estar lá na frente? Eu vou depender só da aposentadoria do governo ou eu vou ter uma renda adicional através do que eu estou construindo de patrimônio financeiro? Então, é algo muito global, que a gente aqui no Brasil não tem mesmo essa cultura, são pouquíssimas as pessoas, e por isso eu quis difundir isso mesmo, assim, falar para todo mundo que todos podem ter um planejamento financeiro e todos devem ter um planejamento financeiro. Só uma observação, nos Estados Unidos, 50% da população tem planejamento financeiro e tem um planejador. Então, as crianças lá, quando elas estão em idade escolar, já indo para a escola, já sabem, né? Mais adolescentes já até sabem o número que elas precisam de ter lá para juntar na aposentadoria, porque eles veem isso acontecer dentro da casa deles, né? Então isso é muito bacana, porque se o casal, antes de ter o filho, já se planeja, né? Porque precisa realizar o tratamento, precisa se planejar, se organizar, automaticamente
ele vai transferir essa educação financeira para o lar, né? Então, os filhos vão ver essa dinâmica de como eles lidam com o dinheiro e vai só somar, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que faz total sentido dentro da família, né? Pro casal, enfim. Uhum. Mas vamos começar assim, do começo, como eu diria, né? Vamos começar do começo. Se a gente pensar naquela mulher que hoje está com 25, 30 anos e não pensa em ser mãe, né? E a gente tem batido muito na tecla que estamos vivendo uma pandemia, que as mulheres precisam se programar porque a reserva ovariana é finita e tal. Ela está lá com seus 25, 30 anos fazendo sua faculdade, né? Ou trabalhando já. O que ela precisa pensar? Eu quero pensar no meu futuro reprodutivo. Isso tem que entrar no meu orçamento, isso tem que entrar no meu planejamento, do tipo, vou pensar em congelar óvulos, o que eu preciso fazer para isso? Isso tudo entra no planejamento. E, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse um pouquinho daqueles casais que são pegos de surpresa, né? Do tipo, a minha reserva ovariana é baixa, o meu marido tem um problema, no espermograma eu tenho que fazer esse tratamento agora, porque senão daqui a um ano ele não vai dar certo. E aí? Duas situações totalmente diferentes. Conseguiu me entender? Consegui. Totalmente diferente. Numa delas eu tenho um tempo para me planejar, na outra não. Eu fui pego de surpresa e o médico falou para mim assim, olha, sua reserva ovariana é baixa, se você deixar para daqui a um ano, a gente vai ter um problema. E esse casal provavelmente não tem uma reserva financeira. Ele Exatamente. Tá zerado. Exatamente. Só tem um mês a mês que entra e paga as contas. Porque se ele tiver, fica mais fácil, né? Sim, porque tem várias... Vamos usar esse exemplo muito bom. Então, o primeiro caso da moça de 25 a 30 anos, que trabalha e precisa congelar lá os óvulos para fazer depois, lá na frente, para fazer o processo. Então, ela tem um tempo. O ideal, quando a gente fala em planejamento financeiro, é que quando você começa na idade, realmente, você está trabalhando, né, você já tem uma renda, é que você sempre faça o seu planejamento de forma que você poupe um pouquinho ali do que você ganha, pague as contas e poupe. Vamos supor que ela está com 25 anos, excelente. Se o ideal era ela começar lá com 20, ela só está 5 anos atrasada. Então, se ela conseguir começar com 25, excelente. O que ela tem que fazer? Olhar para o orçamento. O orçamento, o que é? É quanto entra de renda e quanto sai de despesa. A renda menos a despesa tem que sobrar alguma coisa. Se ela já tem sobra de dinheiro, ela vai poupar mensalmente. E aí, ela vai chegar no final do ano, vai ter uma quantia. Se ela já quiser realizar o projeto de fazer esse processo de congelar os ovos, ela precisa entender quanto custa, como que ela pode pagar. Se de repente ela puder parcelar esse processo, porque ela ainda não vai fazer a transferência, ela pode continuar guardando parte do dinheiro e pagar isso parcelado para a clínica, ou se ela tiver desconto à vista, ela paga à vista para a clínica, faz o processo e depois continua poupando o dinheiro. E aí, quando tiver que fazer o restante... Eu vou dificultar a sua vida sempre, você dificulta, sabe, né? Todas as minhas perguntas. Pode falar. Que eu puder por responder, exemplo, a gente tá num momento de mundo, né? Que tá tudo pelo olho da cara, né? A gente tem que deixar um rim no mercado para fazer uma compra. Mas veja bem, se você pensa que um tratamento de fertilização é feito com medicações e não sei se todas as pessoas sabem disso, as medicações são importadas, elas são compradas em dólar, né? E aí? Esse dólar que sobe, que sobe, que sobe, essa inflação que sobe, que sobe, que sobe, e aí ela faz um planejamento para hoje e quer fazer o tratamento dela daqui 6 meses, mas daqui 6 meses já tem um outro preço, porque tudo subiu. Então, aí assim, não tem como esse investimento que ela vai colocar esse dinheiro, vamos supor que ela começou a poupar agora, e ela está poupando, daqui 6 meses ela vai precisar fazer o tratamento, e pode ser que o dólar lá esteja mais alto, todo o processo fique mais caro. O investimento que ela vai colocar aqui por um prazo de 6 meses, pouco provável que esse rendimento vá bater a alta do dólar ou a inflação, porque é um período muito curto, não tem como. Agora, se ela tem uma ideia, né? Eu não sei, né, doutora? Assim, 6 meses mudaria, tipo assim, muito o cenário, dobrasse o valor. Acho que não é o caso, talvez. Só se der um boom mesmo, né? Mas assim, ela consegue se programar de ir poupando e chegar lá, ela vê, de repente, puxa, ainda não tenho quantidade suficiente. Dá para guardar mais um período. No caso dessa novinha de 25 anos, né? Dá para ela guardar. Então,
Quando você tem um prazo mais longo, você consegue se programar melhor. Por quê? Muda tudo. Muda que você consegue poupar, de repente, um valor que está mais acessível para você. Você não precisa se espremer tanto em questões de ajustar receita e despesa, e você consegue ter uma flexibilidade maior. Quanto maior for o prazo, o retorno do tipo de investimento que ela colocar vai ser maior, porque ela tem menos liquidez, então geralmente esses investimentos performam melhor, rendem mais, então vai ajudar ela. Agora, sobre a questão da variação da cotação de inflação em dólar, isso a gente não consegue ter muita noção, porque a gente está vivendo um momento que oscila muito, né? Então, a melhor coisa a se fazer neste caso, e é o que eu oriento sempre todas as pessoas, poupa dinheiro. Se você poupa dinheiro, o que vai acontecer o máximo lá na frente é que você vai ter que fazer algum ajustezinho em substituir alguma despesa ou cortar alguma despesa só para caber essa diferença. Agora, se a pessoa já vem no caminho todo, não poupando dinheiro, deixa para fazer lá e o valor já está alto, e ela não tem nenhuma margem ali, nenhuma flexibilidade, nenhuma margem de manobra, vai dificultar, tá? Então, assim, porque a gente não consegue prever, né? A gente está num momento muito instável, então não tem como prever. Mas se você está poupando, já tem uma ideia de mais ou menos quanto você precisa, você consegue fazer um ajuste chegando lá na frente em reduzindo alguma despesa, alguma coisa do tipo, tá? Isso com certeza é possível. Ficou claro desse exemplo? Legal. Vamos para o outro exemplo, que ele é um pouco mais crítico, né? Que é um casal que já não tem tempo, né? Que precisa fazer o tratamento para agora e, de fato, a lição de casa do planejamento financeiro, sempre viveu a vida intensamente e, assim, não tem nada de errado viver a vida intensamente. O que a gente sempre fala dentro de um planejamento financeiro é você viver de forma equilibrada, né? Para não acontecer justamente isso, chegar a hora de ter que realizar um projeto, e um projeto tão importante como esse, você ser pego de surpresa, e muitas das vezes você tinha até condição de ter poupado algo lá atrás, mas não fez porque não tinha preocupação com isso e não tinha realmente identificado o quanto isso era importante. Então, se chegar nessa hora o casal não tem dinheiro, a gente tem que partir para algumas questões. Ele não tem, se a gente falar que ele não tem mais prazo, tem que fazer agora. Então vai ter que ser o seguinte, primeira coisa, olhar para o orçamento, entrada e saída. Dentro não está sobrando nada, né? Porque se estivesse sobrando, eles estavam guardando. Eles vão ter que olhar para o fluxo de qualquer forma, para o orçamento e ver aonde eles conseguem reduzir despesas momentaneamente. Vai ser necessário fazer um sacrifício. Reduziu despesa e ainda assim sobra pouco e não dá para pagar a parcela para fazer o tratamento. Então, vai ter que entender ali o quanto que entra de renda anual. Olha que a gente está falando do mês a mês, né? Quanto entra, quanto sai, se sobra ou se não sobra. Espreme lá no orçamento o que dá para mudar o estilo de vida. Então, sei lá, come em restaurante todos os finais de semana, vai passar a comer 2 vezes, reduz o valor com isso, estou dando exemplo, tá? Gasta com vestuário, compra um monte de blusinha, um monte de sapato, né? Um monte de coisa. Não, vai ter que comprar menos, vai ter que reduzir aquilo ali. Então, vai enxergando ali meios de reduzir o orçamento para sobrar dinheiro. Não deu, isso a gente está falando no mês a mês. Ainda assim sobra, mas não é o suficiente. Quanto que eu recebo de renda anualmente? Eu recebo 13º, eu recebo 1/3 de férias, eu recebo participação de lucros, eu recebo bônus, eu sou comissionada, eu recebo algum aluguel, eu recebo do que for, eu faço alguma renda extra além da minha atividade principal. Quanto que entra anualmente desse valor, né? Então, se programar com essas entradas também. Quando você se programar com as entradas anuais, mais a entrada mensal, que você já deu uma espremidinha ali no orçamento. Qual que é a minha capacidade financeira? Aí você vai para a clínica. Clínica, o valor do tratamento é quanto? 25 mil? Puxa, eu recebo 13º, vê quando que é o mês que entra e tenta, de uma forma, pagar esse tratamento com a clínica. Beleza. Isso é uma maneira sem pegar empréstimo, sem pegar financiamento e tudo mais. Agora, o que eu sempre digo é, Maria Paula, você é contra empréstimo e financiamento? Eu ia fazer essa pergunta. Então, não é que eu sou contra. Acontece, doutora Leila, que é muito mais fácil você pegar empréstimo, porque você vai
extinguir momentaneamente a sua obrigação de olhar para o seu orçamento. Só que concorda comigo que você vai pegar um empréstimo, mas você vai ter que pagar esse empréstimo. E de onde vai sair o dinheiro? É do seu orçamento. Então, o que eu prego, não sei se posso falar que eu prego, mas o que eu quero ensinar as pessoas é que a partir do momento que elas conseguem identificar no orçamento ali qual que é a capacidade financeira delas, facilita todo o processo. Porque imagina comigo, doutora Leila, ela identificou a capacidade, viu a entrada, foi lá na clínica, vamos fazer o tratamento. Vamos supor que ela parcelou com a clínica em 6, 7 meses, no máximo 10, vamos pensar, tá? Uhum. Se não deu certo esse positivo, ela vai terminar de pagar em 10 meses, um exemplo, 10 meses, e ela pode retomar, fazer um novo processo com a capacidade financeira que ela já tem, porque ela já sabe quanto ela pode pagar, né? Então, ao meu ver, gera menos ansiedade e frustração de quando você adquire um financiamento, além de você pagar juros, não estou nem entrando no quesito juros, né? Porque, e também a quantidade de parcelas que você faz, que muitas vezes para caber no seu orçamento que você nem olhou, né? Você faz um parcelamento muito longo e aí você depois tem um negativo e aí não consegue colocar mais uma prestação para fazer a segunda tentativa. Então isso vira um bolo. Então assim, para esse casal, acho que essa alternativa seria a ideal. E aí, se falando em tipos de empréstimos, ele teria que partir pelos menos caros o que existem, né? Não sei se é o caso aqui, eu posso até citar, né? Consignado, que é aquele que tem desconto em folha, mas não são todas as empresas que têm o convênio para poder fornecer isso para o funcionário. Depois tem o empréstimo com garantia. O empréstimo com garantia é quando você tem que dar um bem como garantia para o banco e ele te fornece um empréstimo, com isso a taxa fica mais barata porque ele está recebendo um bem. Tem o empréstimo comum e o cartão de crédito, né? Só que o cartão de crédito ele é vantajoso quando você tem capacidade de pagar a parcela que você passou no cartão. Se você não tem capacidade financeira, aquilo vira uma bola porque o empréstimo é o mais caro que existe. Então são essas as opções. Tem uma pergunta aqui falando que para esse objetivo, o ideal são os investimentos mais conservadores. Isso, se o prazo é curto, então os investimentos, eles sempre estão atrelados ao prazo e ao risco, né? Ao risco-retorno. Então, vamos imaginar o seguinte, se você tem um prazo curto, né, e você não pode ali se dar o luxo de colocar o dinheiro, por exemplo, comprar um fundo de ações, e essa oscilação que está acontecendo no mercado que a gente falou, né, de dólar, bolsa e tal, de repente não tem aquele valor que você queria ter, então você não pode correr riscos. Então, se o prazo é curto e você não pode correr risco, vai ser um investimento mais conservador, que hoje, pensando no cenário atual, seria a renda fixa, ou fundos, ou títulos de renda fixa. Não dá para você partir para investimentos que têm uma rentabilidade melhor, mas que são mais arriscados, e de repente você olha lá no seu investimento, você estava se programando para ter 25 mil e de repente deu um fuzuê todo que está acontecendo, cada hora a gente recebe uma notícia, né, do mundo. Esse dinheiro já tem 5 mil a menos. Você não pode fazer isso. Essa estratégia é para outro tipo de projeto mais a longo prazo. Então, por um momento, é dessa forma. Tanto esse casal que está com o dinheiro, juntando o dinheiro, né, ou já se programando para fazer no curtíssimo prazo, quanto na jovem de 25 anos, se for fazer isso dentro de um ano. Se essa jovem for fazer isso daqui 3 anos... aí ela pode dar uma diversificada e não ficar só no conservador. Ela pode tomar um pouquinho mais de risco. Eu não sei se você tem conhecimento de algumas linhas de crédito específicas para esse tipo de tratamento, né? Elas existem, tem algumas coisas que são bem específicas, né? Facilitadoras, empresas facilitadoras para os casais, para os tentantes e tudo. Como que funciona isso? Você sabe a dinâmica de como que isso funciona? Como que esse paciente procura e se isso é bom, se não é? Né? Eu sei que o ideal é ter o planejamento e realmente olhar para o seu orçamento e fazer um planejamento, fazer uma gestão dessa renda que entra, do que você gasta e tudo, para você poder fazer o planejamento do seu tratamento.
Mas e se não der? Se precisar recorrer, por exemplo, a essas linhas de crédito, né? Igual você falou aí do empréstimo, ou se desfazer de um bem, alguma coisa assim. Então, eu não tenho total conhecimento sobre essas linhas de crédito específica para os tratamentos. Eu já ouvi falar em uma, inclusive até a pessoa me contatou, a gente está marcando uma conversa, eu não sei exatamente como funciona, mas assim, eu acredito que dentro dessas modalidades também existam juros, né? Existam correções a serem cobradas, né? Pode ser que até dê uma flexibilizada, mas devem ter juros. Eu não conheço, então eu não posso falar com propriedade sobre isso, porque de fato eu não conheço. Precisa entender, né, doutora? Assim, como eu sempre digo, não é que tem problema você adquirir um empréstimo. O ponto não vai te eximir de fazer a sua lição de casa, ter que fazer, de alguma forma, sobrar dinheiro para pagar aquela prestação, né? Então tem essa questão. Sobre a questão do bem, de vender ou não, né? Então também já falei sobre isso. Vende ou não o carro para fazer o tratamento. Toda decisão tem uma consequência. E a gente sabe exatamente disso, né? Então, se a pessoa quer se desfazer do carro, por exemplo, quanto que se desfazer do carro vai impactar na vida dela no dia a dia? Então, depende muito da situação. Se é uma família que usa o carro só para lazer e não se importa de não ter esse bem, e de repente a única fonte de renda momentânea que ele tem, ele vai avaliar se vale a pena ou não, né? Agora, se é uma família onde, por exemplo, dos dois utiliza o carro para, de fato, exercer a profissão, então, puxa, às vezes é uma pessoa que vende alguma coisa e precisa do carro para visitar cliente. Então, tudo tem que ser avaliado, né? E se o tratamento também não der o positivo, já se desfez de um bem, aquele bem que você vai se desfazer, ele paga São perguntas que eu gosto de fazer para que as pessoas reflitam. Então, assim, o bem, o carro, vai pagar o tratamento inteiro? Ou não vai? Se ele não pagar o tratamento inteiro, como que você vai fazer com a outra parte que está faltando? Você vai fazer um financiamento? Se der um negativo, você está sem o carro, tem um financiamento e precisa de um carro depois para alguma coisa, e aí você está pagando o financiamento do tratamento e não cabe a parcela do carro. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem avaliado na hora que você vai tomar uma decisão. É como eu falei, não é que você não pode vender um carro, não é que você não pode pegar um empréstimo. O grande X da questão é que se você, de fato, entrar ali no mundo das suas finanças pessoais e entender a sua realidade, o caminho do planejamento vai ser mais fácil em todos os aspectos, se positivo ou negativo. E aí talvez a sua frustração ainda seja menor em não ter o positivo e conseguir até que você consiga, né? Conseguir caminhar ali até você conseguir ser positivo. Então, é muito nesse sentido que eu olho para isso dentro de um planejamento. A consultoria financeira, ela funciona muito bem a médio e longo prazo, né? Mas existe uma consultoria financeira de emergência? Do tipo, preciso agora, me ajuda? Sim, assim, todo mundo, né, como eu falo, todo mundo precisa. Eu preciso, todo mundo precisa, né? Todo mundo tá aqui ouvindo, a gente precisa. A gente precisa Mas assim, saber... se alguém ligar e falar, Maria Paula, me ajuda agora, tá difícil, não sei o que eu faço. Tipo Então, assim, emergência. Express, né? Assim, eu nunca fiz um atendimento express, mas assim, o que eu vou passar para a pessoa, o que a pessoa tem que saber é o conceito básico de educação financeira. O que é o conceito básico de educação financeira? Olha, quanto que você recebe, quanto que você gasta, tá sobrando, não tá sobrando? Se não tá sobrando, vamos ajustar. Se tá sobrando, o que você quer realizar? Quanto custa o que você quer realizar? E colocar o prazo. E vamos fazer a conta para você juntar esse dinheiro. Então, assim, não tem uma... Como eu posso dizer? Assim, não vai... O dinheiro não vai aparecer em um mês, tá? Ele não vai aparecer em um mês. Em um mês, o casal vai ajustar tudo. E a partir de um mês, ele vai começar a ver que se ele colocar água na plantinha, ela vai começar a brotar. O que é colocar água na plantinha para ela brotar? Fazer o dever dela de ajustar fluxo, entender as metas que ele tem de gasto. No mês seguinte, entrou o salário, pagou igualzinho, gastou igual estava programado, vai ter resultado. E isso vai crescendo ao longo dos anos. Então, assim, de bate pronto, precisa começar. Para próximo mês começar a regar e a plantinha ir crescendo.
Porque não tem, só se ganhar na loteria. Não tem Tem um milagre, monte de né? dinheiro. Não tem milagre. E é isso que eu falo, né, doutora? As pessoas, nós seres humanos somos assim, né? A gente quer tudo muito imediato, né? Quando Sim. eu dei o exemplo aqui da academia, a gente quer fazer academia e já quer estar com o músculo torneado no mês seguinte. A gente quer fazer regime, quer estar com a barriga de tanquinho. A gente quer fazer a FIV e já está com o positivo ali correndo. Mas tem um processo a ser seguido, né? E se você faz aquilo que é para ser feito, se a nutricionista te passou um cardápio e você seguir, provavelmente em um mês, o prazo que ela te colocar, você vai ter o resultado com aquilo, né? É a mesma coisa com o planejamento. Então, precisa, de Já tem fato, gente aí entender o querendo que a sua você... consulta expressa, ó. A consulta expressa, eu sempre faço lá, agora no Embrião Financeiro, eu vou começar a fazer aulas online toda semana, para já ir dando umas pitadinhas aí de como as pessoas começam a se organizar. E tem o meu curso, que é o Programa Meu Dinheiro Positivo, que eu estou abrindo também, abri a primeira turma, a gente está fazendo, que é um programa bem enxuto mesmo. A gente fala tudo de planejamento financeiro, um programa bem enxuto para dar essa agilizada e as pessoas conseguirem aí mudar a mentalidade financeira e começar a poupar pelo menos dentro de um mês. Coisas do tipo, Maria Paula, eu vou deixar para amanhã, vou começar amanhã, vou fazer como é que é? Eu vou tentar o meu tratamento daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, mas se essa pessoa não entrar num planejamento, ela vai chegar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, sem conseguir fazer nada, não é isso? Uhum. Eu entendi que o ideal é a gente fazer o planejamento, na verdade, desde sempre, né? Desde a hora que você nascer. Tem que começar a fazer um planejamento na sua Mas vida. olha, olha só, doutora Lê, como a gente não tem esse poder, né? Mas concorda que se a gente. Eu aprendi instintivamente, mas muito do que eu tenho hoje, hoje eu olho para os meus pais e eu vejo que eu aprendi muito com eles. Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, o que eu posso fazer para minha filha não passar um problema lá na frente financeiro, né? É tudo isso que eu falei aqui, é dar uma educação e mostrar com atitudes para ela como que é no dia a dia, né? Então, sim, porque daí ela começa a trabalhar e já vai saber que ela tem que poupar dinheiro. Um pouquinhozinho ela vai ter que poupar, né? Então, acho que é muito disso. A única coisa que eu tenho para me desfazer é do meu apartamento. Faço ou pego um empréstimo? Então, assim, não sei nada da vida financeira dela. Eu não sei nada Sim. da vida financeira. Então, assim, eu, sem saber de nada, não me desfaria do apartamento. E pegar um empréstimo, ela já olhou pro orçamento? Tem capacidade financeira de pagar o empréstimo? Se tem capacidade financeira de pagar o empréstimo, tem capacidade para poupar esse dinheiro. Qual que é o prazo? Ela tem prazo ainda para poder juntar o dinheiro? Se ela tiver prazo para juntar o dinheiro, em vez de ela pegar o financiamento, ela pode juntar o dinheiro. Se ela não tem prazo, entender se pegar um empréstimo, se a taxa de juros está adequada, se tem algum empréstimo mais barato ou não. E assim, outras formas, né, também que eu costumo dizer, mas nem todas as pessoas têm essa possibilidade, nem todas as pessoas querem falar sobre isso. E eu sei que isso é um tema muito delicado, né? Mas eu já tive casais que eu atendi e utilizaram desse meio para fazer o tratamento, que era pedindo dinheiro emprestado para parentes. Então, teve um casal que eu atendi, a gente começou a fazer o planejamento financeiro, e eles pediram para o pai da mulher o dinheiro emprestado. E ele emprestou e eles fizeram um tratamento e deu positivo, inclusive. Então, assim, poderia também não ter dado, né? Mas, assim, o que eu estou dando de exemplo? Eles usaram a família como um empréstimo mesmo, só que qual que é a questão da família? Ela não vai te cobrar juros, né? Ou se cobrar, são juros, né? bem... Não, depende sim, vai ser um juros bem menor do que os juros de mercado, né? Assim a gente espera, né? Da família. Então, assim, como eu falei, né? Tô dando um exemplo que aconteceu de fato. Agora,
tudo vai depender ali do relacionamento e se quer falar. Isso é uma coisa muito pontual. Eu, por exemplo, quando eu fiz meu tratamento, e isso é uma coisa muito interessante, até que eu acho que eu nunca falei numa live. Ninguém soube que eu engravidei através de tratamento. Isso há 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer, né? 6, 7 anos atrás. Ninguém soube do processo. As únicas pessoas que souberam do processo foram os meus pais e a minha irmã. As outras pessoas todas não souberam porque eu não queria compartilhar. Falar sobre reprodução assistida, reprodução humana, era uma coisa nossa 7 anos atrás, né? Então, eu quis guardar para mim. Então, muitas vezes pode ter gente aqui ouvindo a gente que também pensa dessa forma como eu pensei. Hoje, para mim falar sobre isso é totalmente tranquilo, porque eu já tenho a minha filha, já realizei meu sonho, como eu sempre digo, né? Já tive a minha graça. Ela está aqui para mostrar isso, então não preciso provar nada para ninguém. Mas quando eu passei pelo processo, eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim, que as pessoas me olhassem, nossa, coitadinha, isso me matava, assim, sabe? Então eu não quis compartilhar. E aí, se por um acaso a pessoa está com dificuldade financeira, né, e está nessa situação de não querer compartilhar, aí realmente ela não tem saída. Aí ela acaba tendo as opções de empréstimos. Aí não tem muito para onde correr. Aí eu acho que é procurar alternativas, taxas menores, fazer comparações entre os bancos, pegar um prazo baixo para você não ter que ficar prorrogando isso lá até lá na frente. Como eu falei, tudo isso tem uma consequência. Uhum. A gente precisa ter uma análise muito minuciosa, né? Do prazo que vai pagar, da parcela, né? Não adianta você ter um prazo muito curto se a parcela não cabe dentro do seu orçamento, mas também não adianta você diluir muito isso aí, porque você acaba pagando muito mais juros, né? Não é verdade? Sim, sim. E além disso, se o tratamento não der positivo, doutora Leila, o que ela vai fazer? E aí, qual que é a alternativa? Aí imagina você ficar pagando aquela prestação, lembrando da situação, porque já não é, como eu falei, um processo fácil. Sim. E ainda você tem essa pendência financeira a ser resolvida, é doloroso. Que as pessoas pensam que a questão financeira é a questão mais importante da reprodução assistida, né? Eu costumo dizer que não. Eu acho que a questão psicológica é sempre uma questão mais forte e que nos impacta mais do que a questão financeira. Né? Igual você falou aí, se você fizer um financiamento muito longo, você fica lembrando daquilo. Isso, para mim, é uma questão psicológica, não uma questão financeira. Né? Você está pagando o seu empréstimo, mas isso é uma questão psicológica de você ficar lembrando que, poxa, eu tentei fazer um negócio que não deu certo e estou pagando ele até agora. Te remete ao sentimento de dor, né? Você fica todo mês ali presa com isso e realmente mexe com tudo. Tem uma pergunta aqui dizendo se geralmente as clínicas facilitam o pagamento ou é sempre à vista. Isso depende de negociação, né? A maioria das clínicas negocia, sim, os valores, né? A gente está num período muito difícil, então não tem essa de que se não fizer à vista não vai fazer tratamento. Claro que não. Uma coisa muito importante, o Heriberto comentou aqui acima, é você escolher o local onde você vai fazer o seu tratamento. Vá até o local, converse com o médico, passe por uma consulta, receba o seu orçamento, tenha em mãos aquilo que você tem que gastar, né? Aquilo que é o valor que você tem que dispor para fazer o seu tratamento. E aí, em cima daquilo, fazer todo o seu planejamento, de preferência com uma folguinha, né? Para poder, e vale tudo, vale uma negociação, vale... se às vezes o desconto que você vai ter à vista vai ser mais importante do que o que você tem que pagar parcelado, vale a pena, né, Maria Paula? Então, aí é um bom ponto, doutora Leila. Isso tudo realmente, né, assim, um parênteses antes de responder essa questão. Tem essa questão de você escolher o médico, a clínica, tudo mais. A clínica sempre tenta ser flexível, tá? Sempre o que eu vejo nesse mundo é que as clínicas sempre tentam ter realmente ali uma flexibilidade. Por isso que eu bato tanto na tecla de um planejamento, entende? Porque se você
consegue se organizar, você consegue pagar bem a clínica, né? E aí, sobre a questão de pagar à vista ou não, a reflexão que eu gosto de fazer é a seguinte, tá? Você tá ali poupando o seu dinheiro mensal, ou você juntou um dinheiro, vamos supor que você já juntou os 25 mil, e chega lá, a clínica te dá um desconto de 5% para você pagar à vista. Vamos pensar que 5% não é um descontão. E se você der os 25 mil, você fica zerado. Você está sem nenhum dinheiro de segurança. E a gente não sabe o que aparece no meio do caminho. Tanto no meio do caminho da jornada da tentante, o que vai acontecer ali naquele processo. Como eu dei um exemplo comigo, eu precisei de um tratamento psicológico, de um acompanhamento psicológico, tive alguns gastos extras. Então isso pode acontecer com qualquer uma. Mas também pode acontecer com uma eventualidade na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então você fica totalmente desprovido de dinheiro. Então precisa entender bem se de repente não vale a pena você dar metade do dinheiro e tentar um desconto, guardar a outra metade. Essa metade que você guarda, você pode parcelar o restante com a clínica, usar dessas parcelas e ir repondo esse montinho no mês a mês conforme sua capacidade de poupança. Então tem algumas estratégias. Eu nunca sou a favor de zerar a sua reserva, ficar sem dinheiro nenhum e pagar à vista. Eu sempre sou a favor de repente, pagar uma parte e aí fazer o pagamento mais em pequenas parcelas, mas ter uma segurança no caso de uma eventualidade. Que isso é muito pouco escutado, talvez, por conta dessa questão mesmo de olhar o todo, né? Não só o momento ali, né? Puxa, já vai sair vendendo apartamento, como a gente falou aqui, já vai sair vendendo um carro, já vai sair contratando um financiamento? Não. Faz uma reflexão, né? Senta o casal, senta a mulher, vamos entender aqui como que tá a nossa capacidade, o que a gente consegue fazer juntos para a gente conseguir realizar esse sonho, né? Desculpa, eu sempre falo que o sonho tem que ser em comum, tem que ser do casal quando tá ali no casal tentando, ou quando a mulher quer fazer toda a preparação para lá na frente engravidar. Então, assim, você tem que pensar em conjunto, porque quando você une forças fica tudo mais fácil, né, doutora Leila? Eu vejo muito, já vi muito, ainda infelizmente vejo muito as mulheres ali na luta, porque querendo, e os maridos muitas vezes fazendo, não vão fazer, não dá, e é um sonho dela. Então assim, isso eu acredito muito, tem que ser em conjunto, tem que ser o casal ali junto, querendo fazer acontecer, porque senão não adianta um fazer, um remar para um lado e o outro remar para o outro. Concordo. Não vai chegar. Eu Então, falo que filho a gente faz de dois, né? Dois, uma mulher, um homem, uma mulher com outra mulher, um homem com outro homem, mas sempre você vai ver dois, né? A não ser nos casos das produções independentes, que a gente tem as mulheres também que querem ser mães e não têm parceiros ou parceiras, né? Que também conseguem, mas ainda assim a gente tem o banco que ajuda, né? Sim. E acaba sendo uma segunda pessoa. Muito Mas bem, é verdade. É muito interessante. Essa pergunta que eu te fiz do pagar à vista é porque eu acho que às vezes a gente tem uma cultura de assim, vou pagar tudo, ficar livre, né? Vai acabar tudo. Não vou pagar mais nada, não vou ter nenhuma dívida, nenhuma parcela, nada, zero, já vou pagar, opa, tá pago e pronto. E aí vem no meio do caminho alguma coisa que não estava programada e acaba desestabilizando tudo, né? Sim. É muito, sei lá, eu sempre gosto de ter cenários, né? Toda vez que isso eu faço muito na minha vida pessoal e eu trabalho muito isso com as famílias que eu atendo. Vamos desenhar cenários. Quais são os cenários? O que pode acontecer se for por esse caminho, se for por aquele caminho, se for para aquele outro? Então vamos desenhar uns 3 cenários para ver, para a gente estar cercado de possibilidades e a gente não ter aquela surpresa inesperada, né? Porque a gente pode ter. Claro que tá todo mundo sujeito, mas se você desenha cenários e aquilo ali acontece, você já tá mais ou menos ali preparado, entende? Não sei se eu tô sendo muito... Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar dessa forma, pensando em cenários. Então, acho que uma dica bacana para dar para todo mundo que tá ouvindo aqui é isso. Sentem juntos, entendam da vida financeira, desenhem cenários, desenhem possibilidades. Porque a meta é ter o filho, certo? A meta é fazer o tratamento. Não pode desistir no meio do caminho. Então, se acontecer, se eu for pelo caminho A, qual que vai ser? E se eu for pelo caminho B? E se eu for pelo caminho C?
E aí, assim, unam forças. Unam forças, porque é possível, gente. É possível mesmo. Assim, eu falo que o planejamento, ele transforma a vida das pessoas. Recentemente eu fiz uma live lá no Embrião Financeiro, quem quiser assistir, com um casal que eu atendo. E eles realmente tiveram a vida transformada. Nós ficamos juntos fazendo todo o processo por 9 meses e mudou completamente o jeito de pensar, né? Então, assim, se a gente está aberto, de fato, para querer mudar, para querer transformar e realizar o sonho da maternidade, que quando a gente passa por isso, doutora Leila, você já passou, você vai entender o que eu vou falar, a gente só enxerga aquilo na nossa frente. Para mim era uma coisa louca, assim, eu não parei enquanto eu não tive meu positivo, né? Então, por isso que eu insisto tanto em as pessoas fazerem todo esse processo, porque a gente sabe de todos os outros desgastes, então a gente precisa olhar para esse caminho também, para não ficar uma coisa sem concretizar. É verdade. Hoje tem um post lá no Embrião Financeiro que eu achei muito legal. Eu queria que você desse assim, umas diquinhas, entendeu? Tipo, vamos pontuar assim, 4 coisas importantes para quem está buscando um tratamento, para quem está querendo se programar e para quem está no inicinho de um tratamento e está buscando uma luz aí para a questão financeira. Então, assim, a dica que eu dou, pensando junto com esse post, está assim. Primeira coisa, gente, se está fazendo em casal ou se está fazendo sozinha, para e olha para suas finanças. Isso eu nunca vou deixar de falar. Olhar o primeiro ponto, o pé de partida de qualquer planejamento, de qualquer projeto na sua vida que você vai realizar, seja um projeto de tratamento, compra de um carro, compra de uma casa, viagens, enfim, o que for, você precisa olhar para o seu orçamento. Então, olha, unam-se, queiram muito, tudo que a gente quer, tudo que a gente tem um objetivo muito claro e bem definido, você vai fazer esforços para aquilo. Porque muitas das vezes a gente tem que sacrificar algo em prol de outro, mas de repente, quando eu digo isso, não é que você tem que viver uma vida sacrificada, não é isso, mas você sacrificar algumas coisas momentaneamente para você poder dar 2 passos para frente, né? Então, às vezes eu falo, dá um passo para trás para dar 2 para frente. Então, isso é uma dica que eu dou. Entender, vai lá na clínica, né? Eu falo muito isso também, questão do médico, né? Da clínica. Quando você tem a capacidade financeira, facilita em várias questões. E a outra coisa que eu acho super importante, que foi o que aconteceu comigo, eu pude escolher o médico que eu queria fazer, eu pude pagar a clínica que eu queria fazer, onde eu me sentia confiante, onde eu tinha aquele acolhimento. O acolhimento, ele é fundamental nesse processo. Como a gente já falou assim, são vários pontos dentro de uma jornada. O acolhimento, super importante. Recentemente eu falei com um casal que mora em Londres e eles têm acompanhamento ainda de um médico no Brasil, porque o médico de Londres, por exemplo, não é tão acolhedor como o médico do Brasil. Então, assim, quando você tem essa capacidade, você tem poder de escolha. Então, o dinheiro te possibilita isso. Então, vá onde você quer fazer o tratamento, escolha o seu médico, fique bem amparada de bons profissionais. Diante desse orçamento, se esse é o objetivo, olhou para as finanças, querem muito, qual que é o prazo que eu tenho, né? Quanto tempo eu tenho para realizar isso? Quanto que é a minha capacidade de poupança mensal? Junta toda essa informação e começa a trabalhar em cima disso, né? E equilibra, eu sei que é difícil, mas essa é uma outra dica que eu dou, porque para mim foi muito difícil, foi um desafio, mas eu venci esse desafio, né? Que é equilibrar a parte emocional, né? Então, assim, busque ajuda de todas as pessoas na sua jornada que você precisa. A gente não precisa ser a She-Ra, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, né? Porque nós mulheres hoje a gente tem muitos papéis, então às vezes a gente quer desempenhar todos e às vezes a gente esquece da gente, a gente deixa a gente um pouquinho de lado. E a gente não pode fazer isso, ainda mais nesse momento de tentante, né? Nessa jornada que muitas vezes é angustiante, mas a gente tem que fazer com que ela seja mais leve. Então é olhar para dentro mesmo, fazer essa reflexão e não desistir. Não desistir. Os obstáculos acontecerão, a gente sabe, né, doutora Leila, quantas tentativas aí, mas olhar sempre ali aonde você vai chegar. Eu vou chegar com o meu positivo, eu vou chegar com o meu bebê no colo e é isso que eu quero, né? Então, acho que são essas dicas mais básicas que, juntando tudo que eu falo lá no Embrião Financeiro, essa é a principal mensagem que eu quero passar para as pessoas. Não desistam. Coloquem isso muito, muito claro para vocês, porque é possível realizar o sonho da maternidade. Para quem realmente quer, é possível.
Eu acho muito bacana isso. É uma frase que eu uso muito. É possível. Eu falo para todo mundo. As pessoas falam assim, ah, é muito caro. Eu falei assim, não é muito caro. É possível. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é essa persistência, essa vontade de querer ser mãe, ser pai, é uma coisa que tem que estar muito clara e muito forte, né, na decisão de todo mundo, para que a gente possa buscar ajuda, buscar apoio, né, para poder conseguir o que a gente quer. Eu acho que foi um papo muito bacana, muito legal. Acho que a mensagem que fica é essa. A questão financeira é resolvível, é possível de ser superada, né? Basta que a gente tenha planejamento, orientação e persistência, porque a gente só não consegue quem desiste mesmo. Exatamente isso, doutora Leila. Eu agradeço muito o convite. Obrigada pela oportunidade. A todas as pessoas que estiverem assistindo a gente aqui, entrem lá no Embrião Financeiro. Em Ah, breve a gente, gente vai... sigam, a página dela é muito bacana. Pra Obrigada, vida. doutora. Não é nem Nossa, para eu fico... reprocedida, é pra vida. Olha, eu fico muito honrada de ouvir isso, viu? Muito obrigada mesmo, doutora Leila. E assim, de coração mesmo, é claro que esse é meu trabalho. Graças a Deus e graças ao planejamento, né, que eu fiz lá intuitivamente, eu pude tomar essa decisão de trabalhar com o que eu amo. Então, assim, o meu desejo, o meu propósito é que as pessoas não sofram por causa do dinheiro, ainda mais em busca do sonho da maternidade. Então, entre lá no Instagram, verifiquem todos os conteúdos, todas essas dicas que eu aqui, né, perdida, nem lembro, é tanta coisa que a gente põe, mas tem muita dica legal lá, é só entrar e conferir. E muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente, doutora Leila. Não tenho nem como agradecer, muito obrigada mesmo, de coração, e estou à disposição para a gente fazer outras quando quiser, tá bom? Ela é divertida, ela é mãe, ela é empresária, ela é empreendedora. E a gente vai bater um papo muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre maternidade, sobre carreira, sobre dificuldade de conciliar tudo isso. Adorei Oi! o divertida. Ah, eu te adoro, você sabe disso. Ué, gente, a gente tem que levar a vida leve, pelo menos, né? O que eu pensei? Eu acho que assim, a gente fala muito de quem quer engravidar, quem pensa em engravidar, quem busca a gravidez e depois que tá grávida, como que é a gravidez. E aí, a hora que chega o filho, né? E como é que a gente faz? Né? Então, é Exatamente. isso que eu queria falar um pouquinho, assim, pra gente conversar. Se apresenta, fala o que você faz, né? Quem é a Larissa mãe? Então, eu sou Larissa, mãe da Olivia. A Olivia está com 3 anos agora. E atualmente eu sou sócia de um ateliê de vestido de noivas. E eu falo atualmente porque muito da maternidade foi o que me fez mudar, né? Sem dúvida nenhuma, a Olivia contribuiu totalmente para minha mudança de profissão. Não vou nem falar de Isso é ramo, muito porque o ramo interessante. continuou o mesmo, né? Vou introduzir, né, para quem não sabe aí. Eu era cerimonialista até, pode-se dizer, até o ano passado. E coincidiu com a pandemia, eu não parei. Muitas pessoas perguntam se eu deixei de ser cerimonialista por causa da pandemia. Não foi. Foi realmente uma coincidência, né? Tudo que aconteceu, mas não foi por causa da pandemia, não. Já era uma decisão tomada. Como que os filhos mudam a vida da gente, né? Nó, todo dia. Todos os dias, com certeza. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre carreira. Eu acho que você é uma mulher investir naquilo que você acha bacana, numa profissão que você se realiza, né? Acontece do lado de cá também. Eu também tenho uma profissão que me realiza muito, né? Quando eu sempre quis ser médica, quem me conhece sabe. E eu queria que você contasse pra gente o seguinte: você teve alguma dificuldade na sua carreira? Eu sei que hoje você tem o seu negócio, você é sócia, né, de uma empresa e tudo. E teve alguma dificuldade? Por você ser mulher, depois que você foi mãe, né? Você sofreu algum bullying, alguma coisa assim? Nossa, Eu acho isso bacana de falar demais.
é, na realidade, o bullying, assim, por assim dizer, ele veio muito mais quando eu era cerimonialista, quando eu era assessora. O que que aconteceu? Eu trabalhava com assessoria de eventos e sempre foi uma preocupação muito grande, e você sabe dessa parte, o como que eu iria encaixar uma gravidez. Eu sempre achei que eu planejava a minha vida. E como eu iria encaixar uma gravidez, né, uma maternidade no meio da profissão. É muito complicado. Eu trabalhava final de semana, como é que eu vou prever uma gravidez? Né? Os casamentos estão acontecendo, como que eu ia encaixar isso tudo? E quando eu descobri que eu estava grávida, a minha gravidez de certa forma foi planejada, foi uma FIV, então existiu uma forma de eu bloquear a minha agenda eu tinha bloqueado de dezembro a março e fiz a FIV numa época que nasceria naquele intervalo. Então, de certa forma, eu pude, né, ter esse controle maior. E vamos lá, não fiz a FIV para isso, né? Importante dizer, não foi o objetivo. Eu já tinha que fazer a FIV e, enfim, já era o que tinha que ter sido feito mesmo. E aí, quando eu lembro de uma vez que um casal chegou para uma reunião para poder conhecer meu trabalho, né? Eu tinha a data disponível deles, eles foram no meu escritório para poder fazer uma entrevista, uma conversa, um bate-papo. Gente, quando eu abri a porta e eu tava barriguda, a noiva chegou para mim e falou deste jeito: "Ah, você tá grávida? Ai, não, não quero não." E foi embora, me deixou parada. Isso, sério, neste nível. Nesse nível. Aquele dia foi muito cruel para mim, porque, cara, é mulher. Um dia ela vai querer engravidar. Acredito eu, né? Então, assim, é sério que você tá indo embora e, sem dúvida nenhuma, a demanda, a procura diminuiu quando eu estava grávida. Foi um fato. É interessante, Diminuiu mesmo, assim, né? Eram as noivas que eu já tinha, né? E que estariam ali naquele período que a Olivia nasceria, ou até, teve uma noiva que a Olivia nasceu em fevereiro, e a noiva era de setembro. Gente, a Olivia estava praticamente andando em setembro, né? A noiva me ligou quando viu que eu estava grávida, porque para as noivas que iriam casar naqueles 3 primeiros meses, na verdade, como a Olivia, a data prevista era fevereiro, o meu primeiro casamento era março. Daria 40 dias da Olivia, mais ou menos, da data prevista. Acabou que ela nasceu um pouco antes. Mas as noivas de março, essa de março, a de abril e a de maio, eu liguei antes de soltar na internet, antes de propagar a minha gravidez. Então eu tive esse cuidado, liguei para elas, falei: olha, pode ficar tranquila, aquela coisa toda. Mas eu não preocupei em fazer coisa de segundo semestre, porque, né? Enfim, a de setembro me liga e fala: como assim você tá grávida? Como que eu vou fazer? Eu falei: gente, aí você quer saber a moral da história? A noiva de setembro casou com um bebê de 1 mês, tá? Porque ela engravidou no meio do caminho. Tenho foto. Foi você, foi você. Foi você. Então, pra essa não fui eu, não. Mas pra aquela que me deixou plantada na porta, sério, eu agorei o casamento dela. Eu pedi pra chover. Era o ar. Ai, gente. Choveu, tá? Choveu. Eu avisei que você era divertido, viu? Todo mundo. Eu fiz. Nossa, gente, que coisa feia. Mas assim, gente, é mulher, como assim? É sério que tá fazendo isso? Faltou um pouquinho de empatia, assim, né, com o momento. Enfim, nem... Mas aconteceu. Assim. Mas Acontece, assim, sem dúvida nenhuma, existiu um pouquinho disso, assim, no cerimonial. Hoje, não sei como é que seria, porque, né, não é uma realidade. Não tem. Eu sei que você é formada em arquitetura, certo? Certo. Me conta um pouquinho de como que a arquiteta virou cerimonialista e por quê. Depois dona de ateliê. Depois dona de ateliê. Então, eu formei em arquitetura em Belo Horizonte. Quando eu vim para Juiz de Fora, eu já vim de cara tendo meu escritório e inicialmente não era como um escritório de arquitetura. Eu dava aula de todos esses programas que arquiteto usa geralmente, né? Eu dava aula de 5 programas diferentes. E aí dava aula, entrei no mestrado. Eu sou mestre em arquitetura. Cheguei a finalizar meu mestrado. E aí finalizei o mestrado 1 ano antes de casar, mais ou menos. E aí casei.
E aí, no casamento, fiz meu casamento todo. Claro, tive uma cerimonialista também, mas eu fiz o projeto de decoração, fiz tudo e encantei. Só que não foi aquela coisa, encantei e quis virar. Não, ainda demorou um pouco. Alguns dos fornecedores do meu casamento, que eu me tornei amiga, eles começaram, ai, por que não? Por que não? Fazer projeto de evento, na realidade. Era a sugestão deles. E aí, nesse meio tempo, eu falei, não, aqui em Juiz de Fora, quem faz o projeto dos casamentos, né, são as cerimonialistas. Então, se for para ir, eu vou ser cerimonialista. E aí, primeiro eu fui fazer cursos e ver se era aquilo, né? E aí, eu casei em julho de 2014. Em março de 2015, eu lancei o cerimonial. E no lançamento, eu já tinha 6 casais loucos que acreditaram em mim. Loucos, porque, né, sem portfólio nenhum, são loucos. Então, eu tinha os 6 já. E aí, eu fiquei por 5 anos como cerimonialista. Praticamente 5. Não cheguei a completar 5. Foram 4,5, para ser bem exata. Foram 4,5. E aí, trabalhei. Só que o que foi a grande questão? Era uma realidade muito bacana e um trabalho que eu amo para Larissa, que tinha acabado de casar. Não para Larissa, mãe. Não tava ficando muito cansativo para mim, porque é de segunda a segunda. Ser assessora de eventos não é simplesmente agendar o casamento e trabalhar no sábado à noite. Não. Não é só isso. Não é. É todo você um trabalha trabalho o tempo todo. Era de segunda a segunda. Então, porque de segunda a sexta, você estava ali fazendo planejamentos e tudo mais. Chegava no sábado, muitas vezes, casamento a gente começava a montagem antes. Chegava no sábado, passava. Gente, teve evento que eu fiquei 24 horas por conta, praticamente 24. Meu recorde foi 23 horas. Por conta de um evento. E aí chegava no domingo, eu tava acabada. Então, assim, eu não conseguia. Os meus eventos de inicinho da Olivia, a Olivia passava o fim de semana na casa dos meus pais. Sexta-feira, ela já ia para casa da minha mãe. Eu pra eu dormir bem. Aí, antes de dormir, eu passava na minha mãe. Aí, eu ia montar. A minha mãe levava ela para mim. 2, 3, quantas vezes fossem ir no salão. Eu passava um tempo lá. Aí saía, aí eu fazia a festa, eu chegava acabado para eu conseguir dormir. Quando ela começou a ficar um pouquinho mais velha, o meu marido, porque também novinha, eu ficava meio assim de deixar sozinho com meu marido tanto tempo. E ele foi paizão. Mas aí quando ela tava um pouquinho maiorzinha, aí a Renata tá aí do Espaço de la Cruz para poder falar o tanto que ser cerimonialista e mãe era complicado. Não tirando... Eu acho que eu comparo um pouco com o médico, porque é uma realidade que você tá ali, né? GO principalmente, que você tá disponível, né? Então, a gente tem que estar disponível para o casal, assim. Foi uma escolha minha nesse sentido de estar disponível também. A Renata, uma vez me perguntou como que eu dava conta. E eu falei com ela, quem te disse que eu dou conta? Não dou, não. Eu escuto essa pergunta sempre também. Não. Como que você dá conta? Não a Juliana, que é uma das minhas funcionárias lá na clínica, ela fala muito, como que você dá conta? Eu falei assim, gente, eu não dou, né? A gente vai. Eu acho que assim, a gente vai fazendo, né? E eu acho muito, muito interessante, assim, você contar a sua trajetória, eu fico vendo um pouquinho da minha, né? Quando eu formei, comecei a trabalhar, fazer residências, especialização, não sei o que e tal. De repente, eu me vi, assim, casada e o João falando, vão ter filho, vão ter filho, vão ter filho. Eu falei, não, se você quer ter filho, você vai procurar outra mulher, eu não quero ter filho. E ele falou, como não? Não quero ter filho, eu quero trabalhar, eu não quero ter filho, acabou. Eu vinha de um casamento, ele vinha de outro, então a gente tinha alguns tabus aí para enfrentar. Uhum. E, de repente, eu falo que chega uma hora que a maternidade, para quem tá aberta a ela, né? A maternidade acende uma luz que fala assim, engravide, engravide, e você fica louca, né? E foi o que aconteceu comigo. E eu falei assim, olha, eu fazia plantão, eu trabalhava sem parar, eu não tinha final de semana, né? E aí eu falei, bom, então agora eu preciso pelo menos parar de fazer plantão. para poder pensar em engravidar. E aí você acha, igual você falou
que a gente vai programar a vida, que vai dar tudo certo e não sei o quê. E aí ganhei meu primeiro balde de água fria, que foi não conseguir engravidar, né? Não conseguir Exatamente. e ter que enfrentar isso. E eu falo que às vezes eu parava e falava assim, gente, eu não queria ter filho. Que história é essa agora de que eu tenho que enfrentar uma fertilização? Para, né? Não quero, não sei o quê. E eu queria, né? E foi por isso que as coisas foram acontecendo. E hoje tenho meus dois No anjinhos meu aqui em casa. caso, foi meio que. Como que eu descobri, no caso, a infertilidade, né? Quando eu não queria, não era não era o meu momento mesmo de. Eu queria muito ser mãe, sempre quis, mas não era aquele momento. Eu tava começando uma nova profissão que eu nem sabia o que ia resultar. E de repente, quando eu me vi com muitos casais, eu ficava assim, gente, como que eu vou encaixar uma gravidez? Melhor eu engravidar rápido agora, enquanto eu tenho pouco, e consigo dar uma coisa. E aí comecei. E numa dessas foi quando eu falei assim, preciso engravidar esse mês. E nessa era todo mês. E aí foi quando eu, fazendo exames, descobri. E aí foram 23 meses nessa peleja, né? E quando veio a realidade da FIV, é muito complicado porque assim, a gente passar por um tratamento e principalmente lidando com sonhos. Ô, gente, eu lembro uma vez que eu tive que tomar uma das minhas injeções, era 8 horas da noite. 8 horas da noite é a hora que a noiva tá entrando na igreja. A medicação tinha que estar na geladeira. Meu marido foi com isopor. O que a gente não faz para ter filho também na hora que a gente quer, tá vendo? E o meu quero ter filho, quero engravidar, veio junto com o guia diagnóstico da infertilidade. Foi naquele momento que eu falei, agora eu quero isso assim, com toda a coisa do mundo. E aí, uma comparação super boba, assim, que eu faço em relação à profissão, né? Para eu poder hoje ter largado o cerimonial e entrado de sociedade no ateliê. É como se, quando a pessoa casa e ela tem ali um apartamento de 1 quarto, ou 2 quartos. De repente ela é engravida e ela vê que com o neném aquele apartamento não tá funcionando, precisa de mudar. Foi eu com a minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo as noivas. No entanto, tô com noiva ainda. Eu amo isso. Amo esse universo. Eu tô morrendo de saudade de festa, gente. Ainda mais nesse momento que nem temos a festa do outro por aí. Pelo amor de Deus, né? Tô morrendo de saudade de festa. Mas assim, como que não dava mais? Eu tava abrindo mão. E aí, e trazendo a infertilidade, quando eu tomei a decisão, ainda tinha assim, se eu engravidar e tiver um segundo, eu não dou conta. Eu vou abrir mão demais. E se eu não conseguir engravidar de novo, eu preciso aproveitar a Olivia. Então essa foi a chave do... Ai, a Fá que trabalha comigo nos casamentos, tá aí falando que tá com saudade também. Essa foi a chave do eu preciso me dedicar a ela. E aí, como você já sabe da história toda, o segundo não veio e não sei se vai vir, acredito que não, mas tá bom. Então vamos curtir a Olivia. Então vamos curtir a Olivia porque realmente, para mim, é ela. Então eu precisava de dar isso para mim e para ela. Eu vivi muito. E sem contar o restante da história toda, que foi perrengue. Então eu preciso curtir ela. É por ela. Então, e não é fácil. Hoje eu digo que assim, eu, Leila, estou num momento muito trabalho, né? Eu tô aí com uma clínica nova, com uma equipe nova e amando tudo isso que tá acontecendo. Uma coisa que era um sonho meu, era uma coisa que eu queria muito que acontecesse, né? E eu chego em casa, cheguei faltando 2 minutos para nossa live. Entrei. Eu botei a Olivia para dormir. Oi, assim. Oi, um beijo. Eu botei a Olivia para dormir e falei com meu marido: toma conta do relógio, qualquer coisa me chama. Tô lá fazendo ela dormir. Deu certo. Ai, mas você vê, que bom que a Olivia dorme essa hora, né? Porque os meus meninos estão aqui, ó. Abre a porta, chega, entra, vem. Mamãe! Aquela coisa assim. Né? E eu acho que assim, mas aí eu gosto o trabalho é um outro filho, né, Leila? É uma outra gestação e tudo que a gente faz, né? Eu falo que assim,
o cerimonial foi uma construção, foi uma gestação, até que aconteceu e ficou muito bacana. E agora é uma construção, é uma coisa, né, super legal, super interessante. E eu falo que a minha vida também tem várias gestações, né? E eu acho muito interessante que se a gente parar para olhar, assim, somos mulheres, somos mães, trabalhamos, temos o nosso negócio, né? E você já parou para pensar quantas mulheres conseguem isso no mundo? Né? Eu tô A como gente exemplo a tem minha assim, mãe. A minha mãe foi mãe, né? né? E uma coisa que é engraçada, né? Minha mãe viveu para mim mesmo, né? Se dedicou totalmente a mim. Minha mãe fala que ela era a única mãe que amava férias, porque ela tirava férias junto, porque era leva a filha no colégio, leva a filha no balé, leva a filha na natação, leva a filha não sei aonde. Então ela falava, eu amava férias, porque eu podia dormir até tarde. Minha mãe sempre falou. E em compensação, eu cresci longe do meu pai. Meu pai sempre morou em outra cidade, a trabalho, né? Até hoje. Hoje ele tá no Rio, mas ele já teve em Brasília, ele já teve em BH. Eu já mudei para BH, morei com ele, ele é transferido para outra cidade. E assim, eu cresci longe do meu pai. E uma vez eu lembro exatamente o dia que eu falei a primeira vez com ele, que eu tava da questão do cerimonial. Meu pai falou comigo sobre. Ele falou, Larissa, eu sempre tratei de ter a qualidade. Eu não podia estar com você o tempo inteiro. Então, foi uma decisão minha. Aí, minha mãe pode entrar, vai poder falar isso direito. Vai tomar conta se eu tô falando mentira. E aí, meu pai sempre falou isso. Ele falou, como eu sempre estava longe com você, e foi uma decisão que eu tive pela nossa família, né, de trabalho, tudo tá longe, eu fazia o meu tempo com você bom. E é isso que eu tento fazer com a Olivia. Exatamente. Porque. A gente tem que tentar otimizar o tempo em casa, né? Agora me Então, eu fala como é que acordo 6 horas. otimiza. Ó, eu vou pro ateliê em torno de umas 10 horas da manhã. Eu acordo às 6, eu troco de roupa, pra na hora que ela acordar, umas 7h30, 8 horas, eu já tô pronta. Porque aí eu brinco com a Olivia. Ah, a Olivia podia fazer uma visita aqui em casa, né? Porque eu acordo às Cara, a Olivia 6 e dorme os meninos já muito. acordaram. A Olivia dorme muito. Né? Nem vão falar. As minhas amigas, quando ela. A Olivia, com 40 dias, dormiu uma noite inteira. Lindo isso, Ai, né? gente. Lindo, 8 horas ali. As minhas amigas sempre falavam, não fala isso porque as mães na pracinha, porque as mães da pracinha vão te jogar na praia. Não fala que é As minhas amigas mentira. sempre falavam. Elas sempre falavam, as mães da pracinha vão te jogar uma praga que você vai ver. Olivia dorme em torno de 12 a 13 horas. Normalmente. Gente, que bênção, né? Vai ali de. Que coisa Normalmente é de boa. 8 a 8h30 que ela dorme, não passa disso. E ela acorda por aí também. Mas 7h30, 8h30, Ah, entre 7h30 e 8h30. ai, que É maravilha. Aqui em maravilhoso. casa não. Aqui em casa eles dormem às 10, um pouquinho mais às vezes, se a gente deixar, e 6 horas está todo mundo Mas tem feliz. um ruim de dormir cedo também. Terças e quintas, eu faço personal. Então eu chego em casa umas 8h15. Normalmente, de vez em quando eu não vejo ela. Aí dói. Aí é Ah, mas ruim. você só você deita ali pertinho dela, tá tudo certo. Não, normalmente eu vou. Ontem eu cheguei e ela escuta o barulho da porta abrindo. Aí eu escutei ela lá no quarto falando assim: é a mamãe que chegou? Aí o Rodrigo, meu marido, falou: ah, vou falar pra ela, vou falar pra mamãe vir aqui te dar um beijo. De repente eu apareci na cozinha de novo. Ele, hã? Falei: não, cheguei lá, foi o tempo de dar o beijo. Ela virou porque eu dormi. Gente, eu devia estar realmente esperando eu ali dar um beijinho. E foi. É Mas tem que ser verdade, eles assim. esperam mesmo, né? Muito Ai. bacana. Agora, vamos falar uma coisa aqui. Quando eu quis ser médica, eu ouvi muito assim: isso não é para você. Mulher não pode ser médica. Mulher não tem, como é que me disseram? Mulher não tem culhão para ser médica, Uhum. sabe? Teve alguma coisa assim? Alguém já te disse isso? Não. Eu acho que não. Nesse sentido, não. Disso, não. Mesmo porque muito da minha experiência nesse sentido é muito meu pai, sabe? E meu pai sempre foi muito de me falar, de não me deixar desistir das coisas. Então, se eu sou turrona, assim, de vez em quando, é muito por ele. Que ele que sempre foi, não, você não pode desistir, não desiste fácil. Uhum. Então, isso até que não. Mas uma coisa eu vejo muito de mães que podem, ou que optam por Uhum. largar empregos para ficar com os filhos,
uma indireta, um julgamento com as mães que escolhem manter as duas coisas, entendeu? Eu não entendo, eu, por exemplo, não entendo a mãe que larga tudo. Mas é interessante, assim, quando você para olhar, eu gosto muito de números, assim, para algumas coisas, né? Para ver, igual eu te falei. Você já parou para pensar quantas mulheres conseguem o que a gente consegue, né? Conseguem ter um cargo de liderança, ter o próprio negócio e ser feliz com o que faz, né? A gente às vezes não tem essa noção, assim. No Brasil, mais ou menos 30% das mulheres só conseguem ter um cargo de liderança. Não é ter o próprio negócio, é ter um cargo de liderança na empresa que ela trabalha. Isso é um dos menores índices do mundo. Né? Então, isso é muito pesado. Né? A gente ainda vive num país muito machista. Né? Muito... eu falo que assim, eu sou de uma geração, não que eu seja velha, mas eu sou de uma geração que... Quando eu comecei a minha carreira, quando eu comecei a ser, né, ginecologista e tudo, assim, as pessoas entravam no meu consultório e falavam assim, nossa, achei que você era mais velha. E aí, quando eu propunha uma cirurgia, quando eu propunha alguma coisa assim, eu vou procurar um médico homem, porque médico homem opera melhor. Eu falei, tem um trem errado aí, né? Uma vez eu fui fazer uma cirurgia com a Caroline, não sei se a Carol tá aí escutando a gente. E eu falei com ela, falei assim, Carol, essa paciente, ela falou assim que ela preferia estar operando com um médico homem. Aí ela falou assim, não tem problema, a gente tem testosterona suficiente para operar ela. Então, assim, são coisas que me chamam muito a atenção, sabe? Esse preconceito, esse machismo que ainda existe, né, na sociedade, da gente quando eu falei que eu queria ter a minha clínica, eu quero ter a minha clínica, eu quero trabalhar para isso e tal, as pessoas falavam assim comigo, você é doida. Você é doido, você tem família, você tem filho, você não vai dar conta. E eu falo hoje, gente, eu não dou conta. Né? Eu não dou conta. Eu faço aquilo que eu consigo, aquilo que eu posso. E vou te dizer, muitas vezes eu dou. Né? Você não sente isso, Larissa? De falar assim, chegar um mês e falar assim, nossa, eu tenho tanta gente. Tanta gente para vender, tanta coisa para fazer. Não vai dar certo e dá? Sim, eu no início nos primeiros meses ali de vida da Olivia, principalmente, né, que é uma hora que demanda muito, eu me sentia poderosíssima de dar conta. Tipo, vai, monta festa e não sei o quê. Eu me sinto poderosa. É muito legal. Nossa, eu dou conta de tudo, sabe? Dou conta de trabalhar, me dedico pra caramba, dou conta da Olivia, dou conta de casa, dou conta dos amigos, dou conta dos pais. E os meus amigos não posso falar, porque eu ultimamente não estou dando conta deles. Coitadinhos. Mas eu vou voltar, gente. Dar conta dos amigos da pandemia tem sido mais fácil. Porque sim. Aí né? tá sendo bem mais fácil. A gente encontra virtualmente, a gente faz uma reunião virtual. Aí tá sendo bem mais fácil dar conta de tudo Fica mais fácil. Mas, em compensação, dar conta de Mariana, sem escola na pandemia tá mais difícil. Como é que é? A Mariana falou assim, a gente só encontra na clínica. Mas eu acho muito interessante, assim, às vezes eu paro de noite e fico pensando assim, gente, eu esqueci alguma coisa hoje, tenho certeza. E paro para pensar em tudo que eu fiz durante o dia, né? Que a gente, geralmente, na manhã eu fico mais com os meninos, né? Porque tem jiu-jitsu, tem bicicleta, tem não sei o quê. Aí é o horário que eu encaixo o médico, o dentista, ou não sei o quê, né? Tudo a vida. No momento que eu posso, né? Se sai uma linha fora, a gente enlouquece, descabela e fala, meu Deus, e agora o que vai ser, o que vai acontecer? Mas chega no final do dia, hoje, por exemplo, eu terminei meus atendimentos lá na clínica antes de vir para casa e eu gosto muito de rever tudo que eu fiz, né? As pacientes que eu atendi, o que eu fiz, se eu deixei passar alguma coisa, eu revejo aquilo ali e aí eu revejo, eu respondo todas as mensagens que chegam para mim, eu vou conversando e tal. E a hora que eu terminei, eu olhei no relógio, eram 7h30. Eu falei assim, gente, vai dar tempo de ir para casa? Não preciso fazer a live daqui. E eu acho que é muito isso, assim. A pandemia, acho que trouxe
uma responsabilidade, acho que maior pra gente. Não sei se você sente isso com a pandemia. Eu senti muito. Uhum. A pandemia me trouxe uma responsabilidade maior. No início, lá no ano passado, em março e abril, eu passei 45 dias em casa. Eu só saía para fazer plantão, eu parei de atender. Eu passei 45 dias em casa, né? Eu dispensei a minha ajudante, então eu literalmente era dona de casa, então eu lavava, passava, cozinhava, ficava com os meninos, né? A tal da aula online, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela. E as crianças enlouquecendo porque não podia sair de casa, eu também e tudo. E eu lembro que um dia o João estava trabalhando, ele chegou em casa e eu falei com ele assim, falei, eu não sei ser só mãe, me desculpa. Eu não sei fazer só isso. Eu tô enlouquecendo, eu tô dentro dessa casa, eu não consigo mais. E assim, eu lembro de uma frase que o Guilherme, meu mais velho, falou para mim um dia, assim, ele sentou para almoçar, eu tinha feito o almoço, ele sentou para almoçar e ele falou assim, mamãe, hoje a gente pode pedir comida? Eu falei, por que, meu filho? A comida tá ruim? Ele, não, mas tá pior que ontem, Acabou que com tava você. pior que anteontem. Então, assim, tipo assim, foi piorando, entendeu? A qualidade foi caindo, foi ficando uma coisa assim. E ele falou assim: você sabe, né, mamãe? Eu não quero te ofender, mas cozinhar não é seu forte. Eu falei: não. Não é meu forte cozinhar, meu filho. Né? Ele falou assim: você é muito boa médica, mamãe. Eu acho que você cuida muito Ai, bem das gente, mas a gente pessoas. você é boa nisso, tá ótimo. Né? Que ótimo. E aí o João chegou em casa à noite e eu falei com ele, falei, olha, eu não sei ser só mãe, eu não sei ser só dona de casa, eu não sei ser só isso, eu preciso trabalhar. Eu preciso ir para o consultório, eu preciso ver minhas pacientes, eu preciso olhar para um prontuário, eu preciso ler um caso clínico, eu preciso ler um artigo, porque eu não estou conseguindo. Eu Então sou eu acho que workaholic total. Eu não total. consigo me imaginar, eu não consigo me imaginar de outra forma. Eu não sei se eu seria feliz mesmo sendo nada contra quem é. Eu não seria Sim, feliz sendo sim. só mãe. Eu não estaria É. completa. Não estaria mesmo, verdadeiramente. Eu gosto Bom, eu vim de festa, então eu gosto do aceleramento, eu gosto daquele. Do vucu-vucu, da correria, do ter coisa pra resolver. Sabe aquela sensação do dia cansativo quando você chega em casa, deita na cama e fala assim: nossa, que legal, eu sou. Foi o que eu falei que eu me sinto foda. É. De chegar em casa e Ó, falar assim: me hoje foi conta. bom, né? De falar, nossa, essa semana foi exaustivo, mereço um vinho, sabe? Adoro essa sensação. Isso é muito bom, é muito bacana. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é muito melhor, né? A gente chega cansado, eu chego cansado. Ontem eu tava assim, esgotada. E ontem foi terça-feira, né, gente? Tava começando a semana. Eu tava assim, esgotada. Sabe quando você não consegue pensar? E eu cheguei no quarto, estavam os dois meninos deitados na minha cama, assim, com o João. E aí ele falou assim: vamos levantar. Ele falou: vamos levantar, vamos deixar a mamãe descansar. Eu falei: não, fica aí, eu vou, né, vou sentar com vocês e tal. E é muito gostoso isso da gente falar, né? Tem a família, a gente tem os momentos. Eu hoje estou numa fase de trabalhar muito, então eu ainda dou plantão. E dou plantão aos finais de semana, porque eu decidi que a minha semana é dedicada ao meu consultório, a minha semana é dedicada aos meus atendimentos, então no final de semana é que eu vou fazer meu plantão. Então isso é, é muito Aquele plantão legal. que ninguém quer, né, Leila? Um plantão que ninguém quer, né? No sábado, À noite, não é? à noite. No sábado à noite, Eu lembro né? bem. Eu estou lá no sábado à noite fazendo plantão. Então eu faço sábado de dia, de vez em quando também. Então é uma coisa que a gente faz. Como que a profissão e a maternidade vão se envolvendo ali e a gente vai mudando as coisas. Ontem eu estava pensando na nossa live e falei assim, gente, eu mudei a minha vida profissional para querer ter filhos e hoje eu mudei a minha vida profissional porque tenho filhos. Né? Então, por exemplo, hoje eu não faço pré-natal mais, eu já fiz muito pré-natal, hoje eu não faço mais, porque é uma coisa que você tem que se dedicar, porque a gestante precisa de você. Ah lá, ele chega e olha para ver se ele pode. Pode vir aqui, meu filho. Vem cá. Pode vir. Aproveita que hoje pode. Hoje Essa você pode aparecer, vem cá.
Fala um oi para as pessoas aqui, ó. Vem cá, você tem que chegar aqui pertinho, ó. Pode falar oi com todo mundo. Fala, oi, gente. Ih, não apareceu, ó. Vem cá. Olha lá, tia Larissa falou, oi, tia Larissa, a Olivia tá bem? Fala, Olivia tá joia? Esqueci. E eu acho que assim, a gente tem... mãe. E aí a gente tem essa coisa de conciliar, né? A gente faz live com a criança no colo, a gente trabalha e monta um projeto com a criança no colo, né? E tem todo esse coisa. Hoje, por exemplo, é um dia que daqui a pouco eu tenho uma reunião de trabalho, então eles ficam por aqui, eles ficam rodeando e acabam fazendo. O Guilherme, ele já tem palavras no vocabulário dele que vem muito do que a gente fala, do que ele escuta, do que acontece, né? Então é muito interessante isso. E fico pensando assim, como que você trabalha? Eu não atendo uma consulta online com as crianças, isso eu não faço, porque senão não tem jeito. Mas ler um trabalho, montar uma aula. Outro dia eu estava dando aula à noite e eles chegaram também, então faz parte. Né? Hoje, como eu trabalho principalmente muito... do jeito que a gente tá, né? Sim, sim. Acho que a pandemia trouxe essa mudança. Início, isso que eu ia falar, o home office, principalmente naquele primeiro início que todo mundo era adaptado, nossa, gente, virava e mexia. Naquele início eu tava fazendo muito adiamento dos casamentos, né? Então virava e mexia, às vezes eu tinha que mandar uma mensagem pra noiva e criança correndo, e Olivia, não sei o que. Ô, gente, a primeira semana, você falou dos 40 dias aí, a primeira semana, pro pessoal, pra gente foi uma loucura. Porque era assim, e aí, que casamento que a gente adia? Porque vamos combinar que a gente achava que julho ia estar lindo, né? Ia estar tudo jóia, Né? Então era assim, e adia casamento, e tenta conciliar a data, e adia tudo. E aí, a minha primeira semana, gente, eu não tô brincando, o dia 16 de março, ele é marcado na minha memória pra sempre. Que foi o dia mais, assim, dá vontade de chorar. Porque era tanta noiva. E aí as noivas de maio e junho. O que eu faço? O que eu faço? Gente, peraí, eu não tô sabendo o que eu faço nem que eu já abriu ainda. Você já tá querendo a de junho. E aí passa, Olivia. Teve um dia que eu tranquei o quarto. Eu tô no meu quarto. Eu tranquei a porta do meu quarto pra Olivia não vir. Porque esse pra mim é uma... Como eu sempre estive fora, essa coisa do trabalhar em casa pra Olivia foi muito difícil. Ela entender. E ela tava ali com 2 anos recém-feitos, né? Então era muito complicado para ela ver a mãe em casa e saber que não poder ficar em casa não era. Então aquilo foi muito complicado. E aí, no final dessa primeira semana que a gente ficou em casa, né? Gente, de repente eu olhei, a Olivia tava lambendo o chão e comendo melissa. Mastigando, mordendo a melissa dela. Aí foi o momento que eu liguei para minha mãe e falei, não rola, vamos pro sítio. E aí a gente foi pro sítio e eu passei 72 dias lá. Aliás, a primeira vez que eu saí do meu sítio foi para te encontrar no hospital. Tá vendo? Tá vendo? Uma conexão. Exatamente. Então, eu fiquei praticamente 72 dias direto lá. Porque aí pelo menos tinha minha mãe que me ajudava, então meu marido também ficava lá. E aí era mais fácil para onde ela correr, para onde ela brincar. E foi mais fácil. Principalmente aquele... Porque também começou a adiar os casamentos, acabou, adiou, acabou. Aí era sempre assim, aí de vez em quando surgia, quero adiar, aí volta, aí eram mais 1, 2 dias de procurando data, e aí quando foi em julho, eu fui pro ateliê, né? E aí comecei no ateliê em julho, e aí desde julho, aí voltou a rotina normal de trabalho, eu voltei, né, trabalhando todo dia mesmo, presencialmente lá, muitas vezes, a maioria das vezes, e aí começou a ficar mais complicado por causa da aula. Que isso. A Olivia online, né, gente? Cara, a Olivia foi pra aula, eu coloquei a Olivia na creche. A babá dela até hoje, né? A Michele, quando a Olivia nasceu no dia 4 de fevereiro, no dia 20, ela me contou que estava grávida. Então foi assim. Aí eu pensei, pô, ferrou, né? Aí quando foi com a Olivia, tava com 7 para 8 meses. Eu coloquei ela numa creche meio período para poder me ajudar. Minha mãe me ajudava de manhã, de tarde eu botava ela na creche, aí a hora que eu corria para trabalhar. E depois
quando a babá voltou, a Olivia tava com 1 ano, eu falei, agora que já foi, minha filha, agora vamos embora. Agora deixa na creche, vai, né? Já tá. O pior que foi aquele primeiro momento de colocar, eu já fiz, vou tirar agora. E aí eu deixei a Olivia. E assim, pra mim e pra ela foi sensacional. A Olivia sempre foi extremamente esperta e foi sensacional. Então, assim, ela sentiu muita falta. Eu tenho um vídeo dela nas primeiras semanas que a gente esteve no sítio, na pandemia, porque tinha tido a festa dela lá, a festa de 2 anos dela. Tinham 56 crianças na festa de 2 anos dela. E aí, foi no meu sítio. E aí, é um gramado enorme que tinha, a gente sobe pra brincar com ela nesse gramado. Eu tenho um vídeo da Olivia nesse gramado, que ela ficava assim, Pietro, cadê você? Ô, Lala, vem brincar comigo, por favor, gente. Aquilo era assim, como assim? Ela tava sentindo muita falta dos amigos dela. Então... O Marcelo também é muito engraçado. Ele Essa tem falta umas de coisas convivência assim. foi muito ruim. Eu acho que essa socialização das crianças é que faz falta, né? O Marcelo um dia falou com o João assim, escreve uma carta pro meu amigo. Aí a gente falou, que amigo? O Gabriel. Quem é esse amigo Gabriel, meu filho? A gente ainda não conseguiu descobrir quem é o amigo Gabriel, entendeu? Mas ele queria escrever uma carta pro Gabriel Amigo e ele escreveu. aí, ó. Aí ele escreveu, Gabriel, estou com muita saudade de você. Quando a aula voltar, quando a escola voltar, a gente vai se encontrar. Ele não tem Gabriel na turma dele. Né? Não tem. É amigo imaginário, tá vendo? É um amigo imaginário da escola, né? Porque ele ficou lá na escola. Né? Ele ficou lá. Mas assim, eu não sei se você tem isso com a Olivia, né? Os meus filhos têm aula online, os 2. Né? O Marcelo menos, porque o Marcelo tá com 5 anos. E o Guilherme tá com 8, ele tá no 3º ano, então ele tem bastante aula online. Ele tem bastante. Gente, que aula a Olivia online com 3, ela não é obrigada a ter matriculado ainda, Sim. Né? Então, Exatamente. Foi menos problemático, mas ainda assim, a Lala, a gente juntou uns amiguinhos e aí a gente tem uma pedagoga que ajuda a gente. Que bom, tivemos né? que dar um jeitinho. Senão a gente né? perde. O Marcelo, a gente Nós levou juntamos um ali susto. 5 amiguinhos e eles continuam tendo, porque, gente, é exatamente o que você falou. Não, E assim, a Olivia passou, sei lá, isso começou em dezembro, que a gente começou a fazer esse esquema. É impressionante, é nítido o desenvolvimento. À noite, igual eu falei que a Olivia dorme 13 horas, cara, o sono da Olivia é melhor. Com certeza. A Olivia é uma criança que tem muito pesadelo, mas isso eu tenho terror noturno, meu marido praticamente é sonâmbulo, então tava ali na cara que o negócio poderia. Cara, o sono dela é maravilhoso quando ela tem aula, quando ela brinca, e aí ela conta casos, e ainda mais pela idade das crianças serem diferentes, né? Ela é mais novinha, então eles puxam ela, que é uma maravilha. E aí ela já fala, mamãe, hoje eu vou pra casa de quem? Mamãe, hoje eu vou... Ela adora. E fala, hoje vai ser um dia muito divertido. E conta o que faz. Então, assim, isso pra ela, eu tenho arrependimento 0 de ter colocado ela cedo no colégio. Mesmo. Mas isso faz, eu falo que isso faz falta. E eu acho que, assim, às vezes as mulheres são muito condenadas por colocar os filhos na escola para trabalhar. Você tem coragem? Né? Como você tem coragem? Seu filho. Exatamente. Como é que você vai saber se estão dando comida direito para eles? Gente, exatamente. Visita, procura saber, né? Mas é necessário, não é? A gente precisa trabalhar, né? Então precisa inclusive, ter o por apoio. exemplo, uma coisa que eu não sou muito a mãe da tela, sabe? Não sou a radical, que não vou dar tela, mas eu sou um pouquinho daquelas que dá uma... Tem controlada, sabe? Dá uma controlada. Mas eu voltei a trabalhar, a Michelle, a babá da Olivia, ficando aqui com ela, a Michelle tinha que ajeitar a casa, a Michelle tinha que fazer comida, lavar um banheiro, como que ela vai dar conta também? Sim. Então eu cheguei pra ela e falei, olha, vamos fazer o seguinte, casa não é uma prioridade agora, a prioridade é a Olivia. Então tenta ali não dar muita tela, mas ainda assim tava começando a ficar uma coisa que eu chegava em casa às vezes à noite, a Olivia pedia muito. E aí eu comecei a falar, gente, ou eu começo a ocupar a cabeça dessa criança com alguma coisa. E aí foi quando eu contratei uma professora de balé aqui para dentro de casa. Vinha dar balé para ela.
eu contratei, depois contratei uma professora para vir para dentro da minha casa. Então vinha 3 vezes por semana, ficava 1h30. Era mais 1 hora do balé. Eu saí botando todo mundo aqui dentro da minha casa para poder ocupar, porque aí era o tempo que a Michelle tinha para fazer essas coisas que a Olivia não podia estar ali por perto, tipo fazer uma comida, fazer alguma coisa. Então fui tentando controlar dessa forma no início. Aí agora com esse jeitinho que a gente arranjou, tá sendo muito, mas assim, eu preciso da aula, ela precisa da aula. Com Então, certeza. assim, não é que, ai, tô querendo empurrar minha filha porque eu preciso trabalhar. Não, não é isso. É bom pra ela, gente. Socializar, pra poder entender, pra ela poder ter a coisa do emprestar, entender que ela precisa de dividir com outra criança, entender que ela precisa de Exatamente. respeitar, que ela precisa de emprestar, que cada um tem seu espaço, que cada um tem. Porque uma coisa é eu tá passando pra ela, eu tento na medida do possível, mas outra E coisa é alguém da mesma idade. exatamente, é isso que eu ia falar. É E ter o diferente. contato com a criança da mesma idade, né? Ter essa convivência da criança da mesma idade. É muito engraçado. Eu falei que o Guilherme tem um vocabulário muito de adulto, né? Porque ele vê muito eu e o pai dele conversando, outros adultos, né, ao redor. Uma vez eu peguei os dois brincando na sala. Eles não brincam muito, né? Porque eles brigam mais do que brincam, sabe? E eu Qual que é a gosto diferença de idade deles, Leila? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Hoje, assim, as brincadeiras do Marcelo não são muito as do Guilherme ainda, né? Eles ainda não brincam muito juntos. Então, eles têm uma diferença. Então, eles brigam muito. E Marcelo é pentelho, sabe? Ele é pentelho com o irmão dele. Ele é. Então, eles estavam... Quando eles brigam, eu ponho de castigo os dois abraçados. E eu falo com eles igual a minha mãe falava comigo e com a minha irmã. Vocês são só dois, né? Vocês têm que se amar e se respeitar. Então vocês vão ficar aí abraçados para pensar no que vocês fizeram. E um dia eu coloquei os dois de castigo. Eles estavam brigando, eu coloquei os dois de castigo. E eu fico de ouvido, né? De ouvido. Ver. Aí o Guilherme falou assim pro Marcelo: ô irmão, você precisa me pedir desculpa pelo que você fez. E o Marcelo falou: não vou pedir. Eu não quero pedir desculpa. Ele falou assim: mas pensa bem. Se você me pedir desculpa, a gente volta a ser amigo e irmão. E ainda assim a gente sai do castigo. E o pequeno falou assim: então eu vou pedir só pra gente sair do castigo. Porque eu não quero voltar a ser seu amigo e irmão. Eu quero ter outros amigos. Então, assim, eu acho que essa socialização é importante para as crianças, né? Eles acabam crescendo muito, amadurecendo, tendo toda esse crescimento social que eu acho que é muito importante, né? Porque por mais que a gente incentive, né? Vamos pegar a Olivia ali muito pequenininha ainda, por mais que a gente... Vamos lá, o início da pandemia ela estava com 2 anos. Então, por mais que eu tivesse ali estimulando ela com as coisas, né? Vamos aprender as letras, vamos aprender os números. Primeiro que o início da pandemia também teve isso. Eu não aguentava mais ler tutoriais de coisas que eu podia incentivar ela na internet. Porque não é minha formação. Como fazer o seu filho aprender isso? Como fazer o seu filho fazer aquilo? Era tipo isso. Eu inventava milhões de brincadeiras. Teve uma... Eu tenho um Instagram fechado que, como o meu era profissional, né? Eu tenho um Instagram fechado que eu postava só coisa da Olivia. E aí, porque não dava pra eu ficar postando mãe babona, Olivia no meu profissional, né? Então eu criei um só pra mãe babona. E aí, teve um dia, todo dia eu postava o que eu fazia com ela, eu postava meio que dando dicas, assim, para as outras mães. E aí, era dia 1 da quarentena, dia 2 da quarentena. Eu lembro quando chegou no dia 60 e poucos, uma amiga, que é madrinha da Olivia, virou pra mim e falou assim, e ela tem 2 meninas, ela falou assim: primeiro, eu tô adorando, segundo, tô com medo de você chegar no 100. Outro dia eu mandei pra ela: Gabi, a gente já tá no 400, lá vai creu, porque assim, minha criatividade já tinha acabado. Eu era dessas, era de inventar coisas pra Olivia, atividade sensorial mesmo, tipo, vou pintar o arroz pra poder ficar pegando com pinça e separar. Vamos catar feijão comigo e separar a semente. Eu inventava, nas menores coisas, eu tava inventando coisas. E chegou no momento, gente, não é minha especialidade, cada um na sua. Né? Por mais que eu tivesse ali, por mais que eu continue, claro, procurando formas de estimular, porque a gente tem que fazer isso. Por mais que a gente faça isso, existem coisas que elas precisam de outra criança para entender. Ou então,
Ou então, vão virar mini adultos, e não é essa a intenção. Você falou do vocabulário. Exatamente. A Olivia, de vez em quando, tem umas sacadas, exatamente porque eles são esponja, né? Eles vão sugando. Vão sugando. Então, eles são Tudo que a gente espelhos. fala, eles prestam atenção. Exatamente. Tem que tomar. A Olivia tá numa idade que meu pai é eterno. Outro dia, ela escutou aqui em casa eu falando o nome do colégio que eu quero que ela estude. E aí cheguei a fazer uma entrevista para conhecer o colégio e tudo mais. Isso ano passado ainda, quando eu tava na expectativa de existir colégio esse ano, né? E aí eles chamaram a gente para ir numa festinha de Halloween lá. Falaram, vai ser um Halloween drive-thru, que tá. E aí vocês já conhecem as instalações do colégio. É um colégio novo aqui em Juiz de Fora, Maple Bear. Enfim, a Olivia estuda lá, o colégio não existe, enfim, né? Fui lá conhecer o colégio e tudo, e queria muito, quero que a Olivia estude lá. A Olivia agora, ela conta pra todo mundo que o colégio dela chama Maple Bear. E a Olivia nem lá do colégio, tá? E o mais engraçado, olha como é que criança é, né? Ela foi lá uma vez, gente. Ela foi no drive-thru do Halloween. No Shopping Independência tem uma loja que tá com uma propaganda da Maple Bear. Ela passa lá e fala, olha o meu colégio, é a Maple Bear. Olha, por causa daquele urso, gente. Como que criança é. Essa semana legal. A gente foi lá tomar um sorvete com ela. Lá. Olha meu colégio, papai. É o Maple Bear. Então, quer dizer, eles escutam. Tudo. Eles são isso. E é muito legal, é muito bacana, mas é muito difícil se a gente não tiver uma ajuda mesmo. Isso Sim. É outra coisa que... como que você dá conta? Eu nunca neguei ajuda. Minha mãe... Não dá pra ser assim, né? Não tem como. A gente tem minha mãe eu falo que daquela... eu falo que se não fosse minha mãe, não teria 2 filhos. A minha Porque, mãe, olha, ela me ajudou demais. Demais. Eu tenho também uma ajudante em casa que, nossa senhora, é da família, assim, né? A Gagá. Ela já escreveu, estava esperando, viu? Vai fazer uma referência. Não, Não, eu tenho a Michelle, né, que é a babá da Olivia, a funcionária da minha mãe, a Sandra, é mãe da Michelle e trabalha, sei lá, 30 anos na casa da minha mãe também, e quando a gente precisa também ajuda muito. Então, assim, a famosa rede de apoio, né, que todo mundo fala que tanto. É muito importante, muito importantíssima. Importante. Eu falo que aqui em casa, sem a Gagá, ninguém sobrevive, ela é mais dona da casa que eu. Né? Hoje eu perdi uma coisa assim, nenhuma... ela falou, o que você está procurando? Falei, eu ainda continuo trabalhando sábados, né? Eu trabalho sábado ali até 2 horas, de vez em quando tenho que ir lá no ateliê. Minha mãe fica com a Olivia todo sábado, porque eu não tenho babá sábado. Então minha mãe acaba que fica com a Olivia todo sábado, pra eu conseguir. Então, assim, ficava com ela nos eventos, no inicinho, depois quando ela cresceu mais, o Rodrigo já ficava. Mas, sem dúvida nenhuma, sem rede de apoio não tem jeito. Eu sei que você não fez isso, você fez escolha pela maternidade, né? E tudo. Mas se você pudesse, você teria adiado a sua maternidade? Não, pelo contrário. Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta. Logo, essas caixinhas que normalmente lançam que viralizam, sabe? E aí era uma caixinha de pergunta que todo mundo estava fazendo na época, que era: o que você diria para você há 10 anos atrás? E a primeira que eu respondi, eu falei assim, eu falaria para ela engravidar rápido. Porque assim, como demorou pra caramba pra eu conseguir, se talvez eu tivesse me tinado pra isso lá atrás. E é lógico, né? Eu sempre fui aquela, quero fazer tudo aquela coisa, eu quero casar, eu quero primeiro estar estabilizado. Vamos lá, primeiro eu quero me estabilizar profissionalmente, depois eu vou casar, e quando eu estiver casada, eu queria fazer tudo certinho e acabei fazendo. Então eu já casei mais velha, né? Mais velha assim, né? Casei ali fazendo 30, na tábua da beirada dos 30. Então fui começar a tentar engravidar com 31. Até conseguir engravidar eu já tinha 33. 33. Aí, Olivia, e aí agora, quando fui pensar em engravidar, tentar de novo, já tava com 35 para 36. Então, assim, vai ficando mais velha, mas a gente sabe que é mais difícil. Então, talvez eu falaria para Larissa de antes não ficar enrolando tanto. Talvez eu teria casado e tentado já de cara,
É difícil a gente falar do passado É assim. complicado, Mas né? A gente falar isso. certamente eu não. Eu acho que talvez, até mesmo relembrando a história aí que eu comecei, né, da noiva que me negou por eu estar grávida, eu acho que é perfeitamente a gente dar conta do nosso jeito, mas a gente dá. Uhum. Então, muitas vezes não dando, mas a gente dá. E um amigo sempre me falou uma coisa uma vez, e você conhece até esse amigo. Ah, é marido da Maíra. O Gustavo é Sim. meu amigo de colégio. Foi meu sócio quando eu era arquiteta. Né? Eu fui sócia dele. E aí o Gustavo, uma vez do escritório, na época do escritório, ele falou comigo assim: Larissa, pensa que a gente tá no colégio. Sabe aquele corredor polonês? Que a gente abaixa a cabeça e simplesmente passa com todo mundo dando soquinho? Aí ele pensa que a vida é assim. Quando tá difícil, abaixa a cabeça, passa correndo, porque dá certo. É mais ou menos isso. Então, assim, a maternidade de vez em quando é isso, tá complicado. Ano passado, eu passei por minha mãe com Covid em casa, meu pai com Covid na UTI, Olivia dando um ruim aqui em casa, com o intestino preso, que foi assim, 8 dias, a minha filha parecendo o demônio da Tasmânia aqui dentro de casa. Eu tava com psicóloga, eu tava com nutricionista, eu tava com 3 pediatras, foi um horror. Foi um horror. Coincidência ou não, foi meu pai sair da UTI e a Olivia deslanchou. Olivia já tinha desfraudado, voltou pra fralda, foi tudo junto aqui dentro de casa. Passei, não passei. Sobrevivemos. Então é mais ou menos assim, quando tá tudo muito, muito ruim, abaixa a cabeça e só vai, porque vai. A gente chega. É verdade. Eu acho que a gente tem. É bom que leva história, né? E tem história para contar, não é? Com certeza. Mas é muito bom. Teria outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Deus sabe o que faz, né? Não, quem sabe? Deus sabe o que faz, mas sem dúvida nenhuma a maternidade foi a melhor coisa do mundo. Não adiaria jamais e não abriria mão, assim como eu não abriria mão de trabalhar também pela maternidade, não. Posso falar isso agora, pode ser que amanhã eu mude de ideia e tudo bem. Com certeza. Né, hoje não consigo me imaginar sem... É lógico que o fato, né, vamos falar assim, de ser dona do meu próprio nariz, né, de empreender, de não ser funcionária, me dá uma flexibilidade muito maior, né? Então, se um momento, a Olivia ficou doente, posso correr para casa, não preciso de... É lógico, isso sem dúvida nenhuma, né? É muito fácil, às vezes, também, para eu estar falando tudo isso e dessa forma, já que eu tenho essa disponibilidade na minha vida, né? Imagino que para uma pessoa, às vezes, que não tenha, talvez seja muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. Igual você falou que você tem a oportunidade de manhã poder estar para os seus filhos, abrir mão, mas aí... Então, sem dúvida nenhuma, eu ter essa disponibilidade, sem dúvida, contribui muito. Mas é aquilo que a gente falou, de se sentir foda, de eu dar conta de tudo. É de sentir, tipo, dou conta mesmo e é isso, de sentir a coisa. Não é que eu dou conta, eu ainda acho que eu não dou conta. Eu dou o meu jeito para dar conta. A verdade é essa. Com certeza eu deixo a desejar em algum dos lados em algum momento. Não tem como os do... Ou né? Não, eu acho real que de vez em quando eu deixo a desejar, eu poderia, sabe? Eu às vezes fico com sensação, assim, de que as terças e quintas, por exemplo, não são legais quando eu chego e ela tá dormindo. Eu fico assim, putz, deixei de ver ela dormir porque eu fui malhar. Entendeu? Daqui a pouco ela vai com você. Tem que cuidar um pouco. Como é que é? Daqui a pouco ela vai com você. Nossa, se puxar a mãe, ela não vai querer ir, não, porque a mãe vai aos trancos e barrancos, viu? Vai indo. A mãe não aí, ó, muito a sua mãe chegou, a minha chegou agora, aí, ó. Não sei se ela chegou agora ou se é agora que ela resolveu comentar alguma coisa, né? Tá vendo? Eu também não vi. Mas essas mães são muito especiais. Mãe é um bicho porreta, né? Não? Com certeza. E a gente só sabe que é quando vira, né? Com certeza.
Não, teve uma vez eu comentei isso com a minha mãe. Um dia eu tava tentando fazer a Olivia comer e a Olivia não comia de jeito nenhum. Aí eu olhei pra minha mãe, não fiz o que a minha mãe fazia comigo, porque, nossa senhora, hoje eu seria crucificada se eu fizesse o que minha mãe fazia comigo. Mas eu cheguei pra ela, olhei pra ela e falei assim, nossa, agora eu entendo por que você fazia isso, porque, meu Deus, tá aí uma coisa. É a parte da maternidade que eu não gosto. Eu odeio da comida. É porque dá Nossa. trabalho, né? Eu também não gosto. Não. Nossa, é muito difícil. Cara, e ela come bem. Mas quando ela cisma, sai de baixo. Aí esquece. Isso foi... Ô, Mas Larissa, eu queria te agradecer muito, viu? Que isso, não tem Primeiro que por você ter agradecer aceitado nada. o convite. Eu achei assim, quando pensei em você, pensei mesmo numa pessoa que você é, que é muito divertida, que tem assim esse amor pelo que faz e essa gana de tudo, até por ser mãe, por ser empreendedora, por ter o seu negócio. Eu acho isso muito fantástico, né? Obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente. Ai, não tem nada, né? não. E você falou da Gana por ser mãe. Faria tudo de novo. Tenho certeza. Você sabe? Eu tenho certeza. Com certeza. Mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Não, tem nada, A live não. vai ficar Estamos sempre salva aí. direitinho aqui Quando para todo sempre que mundo. precisar, estamos aí. Convidarei Se mais for para vezes, com certeza. contribuir, principalmente se for para contribuir e tirar essa cortina mãe, não estou falando que se precisar estou aí. Minha mãe já tá mandando não aqui, de todo tamanho, para assim, não, ela não vai fazer processo de fertilização tudo de novo, não. E que foi exatamente. Não, dona Leila, Ruth, é só para Leila. dar testemunho, calma. É só para dar testemunho. Ô, mãe, fica tranquila. Quando a Leila um dia me pediu para dar entrevista, eu falei, Leila, se a minha mãe me vê falando que eu vou fazer alguma coisa de fertilização, ela me mata, ela me desista. Falei, não é de fertilização, fica tranquila. Tá vendo? Aí é mãe não deixando de ser mãe, tá vendo? Com certeza. Mas Aqui. o quanto for, ela sabe disso, o quanto eu puder falar para outras mulheres e incentivar mesmo, vai mesmo, porque a gente sabe que a cortina que tem na frente desse assunto para muitas mulheres. Com certeza. Muito obrigada, não? Viu? Foi muito bom. Não tem nada, não. Muito gostoso. Um beijo enorme. Beijo, obrigada. Boa noite.